Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à terceira sessão do Altair Brasil Academic Summit. Eu sou o Vitor, atuo aqui na área do marketing. E antes de passar a palavra para os nossos apresentadores, eu gostaria só de passar alguns recados aqui, compartilhando a minha tela. Então, vou pegar aqui a apresentação. Vamos lá. Acredito que agora vocês já estejam vendo agora sim. Em tela cheia. Bom, mais uma vez bem-vindos, né? Então, essa sessão do lançamento da plataforma aberta do Open Radios. Antes de mais nada, eu gostaria só de reforçar esse recado, né? Que a sessão está sendo gravada, então as imagens, fotografias e filmagens que vão ser realizadas durante o evento poderão estar sendo utilizadas pelo Altair para promoção tanto do evento como das nossas soluções. E ao se registrarem, cada um de vocês e também participando do evento, vocês autorizam expressamente o uso da sua imagem e voz a título gratuito e definitivo em qualquer material impresso virtual no território nacional ou internacional. A Altair e seus representantes e parceiros do evento precisam das informações que vocês nos forneceram na inscrição para estar enviando informações com relação a produtos e serviços. Cada um de vocês pode deixar de receber essas informações quando quiserem. E para obter informações sobre como cancelar o recebimento, além das nossas práticas de privacidade, compromisso, basta escanear esse QR Code que está na tela. E caso também vocês não se sintam confortáveis, vocês podem deixar o evento a qualquer momento. Então a gente agradece a compreensão, desejamos a todos um bom evento e o último recado aqui que no final da sessão a gente vai fazer esse sorteio, um kit da Altair com a mochila, squeeze, caderno e caneta. Beleza? Então agora eu passo a palavra para o nosso presidente da Altair Brasil, Valdir Cardoso, para dar início de fato à sessão. Bom evento a todos. Obrigado, Vitor. Bom dia a todos, principalmente aí agradecendo a presença desses três professores que eu admiro e vieram nos ajudar aí a fazer o lançamento do Open Radios, tá? Obrigado, Saulo, obrigado, Márcio, obrigado, Rato. Eu tenho como missão, na verdade, hoje falar um pouquinho o que é Altair, mas eu gostaria primeiro começar apresentando as pessoas para que a gente criasse um clima aqui de mais descontração. Então, eu vou começar apresentando o Saulo, né? Hoje professor, a gente se conhece já há muito tempo, desde a época da Embraer, hoje na Holanda. Saulo, por favor, se apresente aí para a gente começar. Bom dia a todos aí no Brasil. Meu nome é Saulo Castro, eu trabalhei mais de 10 anos lá na Embraer, foi onde eu conheci o Valdir. Que a gente trabalhava já com HyperWorks, todo o package da Altair, era bem bacana o suporte que eles davam lá para a gente. E aí, em 2018, eu vim para a área acadêmica, daí eu comecei aqui na TU Delft como assistant professor, e aí desde o começo desse ano, eu agora trabalho como associate professor, principalmente na área de crashworthiness e design de lightweight structures, de estruturas leves para aeronaves, principalmente para aeronaves, mas também para estruturas espaciais. Bom, também queria apresentar o Márcio Silveira, né, que é professor na Universidade Federal de São João del Rei. A gente já se conhece desde a época da Ford também, aí a ETRA, né? Então, Márcio, por favor, se apresente aí. Bom dia a todos. Como o Valdir comentou aí, a gente se conhece bastante tempo, na verdade, eu acho que a gente se conhece desde a da Federal de Santa Catarina, onde eu fui fazer o mestrado e doutorado. Antes de finalizar o doutorado, eu fui para a indústria, fui trabalhar no Centro de Desenvolvimento de Produto da Ford, lá em Camaçari, fui trabalhando no setor de CI, depois fui para a ETA, Sistemas Automotivos, né, também trabalhando no setor de CAI, simulações, e até que teve a oportunidade, né, vim para a área acadêmica aqui na Universidade Federal de São João del Rei, eu sou natural aqui em São João del Rei, então foi uma possibilidade de estar voltando aqui para a Terra, né, e sempre que posso, eu estou mantendo um vínculo aí com a indústria aí, através de pesquisas envolvendo simulação numérica, engenharia automotiva, alguma coisa nesse sentido. Legal, Márcio. Bom, agora eu quero apresentar o Rato. O Rato também aí é um cara que eu admiro muito. E eu falar a verdade, Rato, eu não lembro de onde que a gente se encontrou primeiro, mas eu lembro principalmente do teu aluno, o Mundstock, que realmente criou aí um relacionamento entre a gente muito bom, e hoje é uma das estrelas dentro da Altair aí nos Estados Unidos. Então, a palavra é sua. Obrigado, Valdir. Espero que estejam me ouvindo bem. Sim. Bom, eu sou Rogério Rato Marte. Rato é um apelido de infância, né? De muitos anos. E
Acho que só minha mãe me chama pelo nome hoje, então vocês fiquem à vontade. Eu sou professor do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Tive uma breve passagem na minha carreira de magistério em Florianópolis, mas estou aqui já desde os anos 90 e a vida inteira trabalhei com simulação. Era natural que mais cedo ou mais tarde eu me esbarrasse aí com o Valdir e o pessoal aí da Alter. Como eu ministrei durante muito tempo essas disciplinas de métodos de solução numérica para problemas de mecânica dos sólidos, a gente acabou fazendo uma parceria muito legal, onde os alunos utilizaram as ferramentas da Alter durante um bom tempo. Hoje eu não sou mais ministrante da disciplina, mas acho que ele está, de uma certa maneira, retomando um pouquinho aí esse link que se perdeu um pouquinho depois da pandemia, né? É um prazer estar aqui, eu espero que o pessoal aproveite o máximo possível aí o pouco que a gente conseguir falar sobre esse assunto, e eu já adianto que é muito bom ter uma opção de uma plataforma aberta aqui para os nossos analistas, para os nossos alunos poderem utilizar, finalmente, né? Obrigado, Valdir, pelo convite. Legal, Em parte, Rato, parte dessa plataforma foi você, que acho que num evento que a gente estava em Caxias, naquele evento, acho que teste de simulação, suspensões, de freios, você me falou, mas Valdir, precisa ter a parte aberta aí para a gente poder programar, senão fica complicado, entendeu? Que bom, hein? Na loteria eu não acerto. Uma hora aparece, né? Também quero apresentar o Guilherme Brandão é um aluno aí do professor Márcio Silveira, que está brilhando dentro da Alter. Guilherme, se apresenta aí. Bom dia, pessoal. Meu nome é Guilherme, eu sou estudante de Engenharia Mecânica na Federal de São João del Rei. Sou estagiário aqui na Alter, no time de Radios, há 1 ano. E prazer aí estar entre essas feras aí da simulação. Obrigado, pessoal. Tá bom. Eu vou voltar, então, agora a falar um pouquinho, né? A Alter, então, é essa empresa americana que está espalhada aí, se o Vitor puder passar isso, está espalhada aí ao redor do mundo, né? A gente tem hoje escritórios em 27 países diferentes, né? Então, você pode imaginar todo lugar que tem uma fábrica de automóvel, que tem desenvolvimento de produto de alta tecnologia. Uma das áreas que a gente está indo muito bem agora é na área de eletrônicos, né? Eu espero até que o mercado brasileiro comece a ter isso, porque é onde a gente está vendo o maior crescimento da Alter hoje. Pode passar o próximo, Vitor. E aí, só para contextualizar, antes de eu passar a palavra para o Guilherme, que vai começar a nos dar uma ideia do que é o Radios, tal, para a gente conseguir deixar claro para todo mundo o que é a plataforma e como é que a gente vai trabalhar, a Alter se divide em 3 áreas, tá? Então, na área de HyperWorks, que é a área que a gente vai estar falando hoje, que engloba toda a parte de simulação e projeto, e tem a parte de computação de alta performance, que a gente chama de HPC Works. Isso é mais voltado para enterprise, para empresas ou universidades que têm grandes clusters e precisa aí de uma solução para gerenciar isso. E também tem uma terceira área que a Alter vem investindo muito, que é a parte de tratamento de dados. Essa parte aí passa a ser o grande diferencial que a gente vai estar trazendo e que eu espero até que junto com a plataforma aberta do Radios, logo, logo a gente consiga ter também desenvolvimento em inteligência artificial, a parte de tratamento de dados lá em conjunto, ok? Acho que vai ser uma fronteira de pesquisa muito importante aí. Então, eu vou passar a palavra agora para o Guilherme vai trazer a apresentação do que é o Radios e tal, e aí, a partir dessa apresentação do Guilherme, a gente vai começar a discutir, tá bom, pessoal? Bom, acho que tá tudo ok, né? Vocês conseguem ver minha tela? Bom, pessoal, pretendo falar um pouco agora sobre o que é o Radios, algumas aplicações. Acredito que algumas pessoas já ouviram falar, outras conhecem mais a fundo. Mas o Radios é um solver de análise estrutural e interação fluido-estrutura, majoritariamente focado no método de integração explícito, né? Apesar dele também ter as capacidades aí de realizar uma simulação implícita, os desenvolvimentos, o foco aí no desenvolvimento nos últimos 40 anos foram majoritariamente na parte explícita. Ele foi desenvolvido inicialmente lá na França, né, na década de 80, e depois foi adquirido pela Alter, e os principais tipos de análises aí que a gente vai desenvolver com esse solver são análises de crash, safety e manufatura. Então, eu queria mostrar para vocês algumas animações realmente para
mostrar e para exemplificar aplicações reais e motivar vocês a utilizarem, né? Então, na área de impacto e segurança, acho que essa é a área mais famosa, assim, que mais chama atenção e tem mais aplicação na indústria, né? Então, aqui a gente pode ver uma animação, por exemplo, de um caso de impacto em trens, né? E hoje existem muitos centros de pesquisa que focam os seus desenvolvimentos em desenvolver esses modelos de corpo humano que não são dummies, né, que são realmente representativos com ossos, tecidos. Então, é uma área de pesquisa muito interessante que o pessoal tem desenvolvido com radios. A área de drop test, então, na indústria hoje, diversos produtos para serem certificados precisam passar por análise de drop test, então, capacetes, celulares, eletrônicos, todos aí precisam passar por esse tipo de teste. A gente também consegue utilizar o radios para essas análises. A análise de crash, né, na indústria automotiva, então, acho que é essa aplicação que chama bastante atenção e hoje a gente consegue realizar isso de maneira aberta. Análises envolvendo airbags, então, tanto a parte de deployment quanto de folding, né, de airbags, trazendo algumas outras aplicações na área de interação fluido-estrutura, né. Acho que o pessoal não tem tanto conhecimento desse lado do radios na parte de interação fluido-estrutura, então análises de ditching de aeronaves, embarcações, que seria realmente avaliar, por exemplo, no caso de uma aeronave em um pouso forçado em água, como é que a estrutura vai se comportar, soltar alguma embarcação a uma determinada altura, né, ver como que a estrutura vai ser solicitada nessas condições. Análises de slosh em tanques de combustível, então no caso de um impacto ou de uma frenagem mais brusca, né? E aqui acho que é interessante mencionar que a gente pode ver que a gente tem diferentes formulações disponíveis no radios hoje, então a parte de SPH, né, modelar com partículas, a parte de interação fluido-estrutura com o Lagrangiano-Euleriano arbitrário, então realmente abre um leque aí para uma gama de aplicações muito grande. E também mencionar as análises de impacto com pássaros, detritos, né, que são bem comuns aí na indústria aeroespacial. E alguns outros exemplos agora na área de defesa, né, então eventos hidrodinâmicos envolvendo explosões. Então, como eu mencionei das formulações diferentes, uma que eu particularmente acho bem interessante no radios é essa questão da formulação sólido SPH. Então, nessa animação aqui da esquerda, a gente pode observar essa formulação que consiste em um elemento hexa, que vai ter inerte ali algumas partículas, e a partir de determinado critério, esse elemento ele é deletado e as partículas são ativadas, né? E isso é uma capacidade muito legal, porque antes, para você simular eventos de explosão, como você tem uma grande deformação da malha, isso acabava limitando, né, a aplicação, porque você vai aumentando o tempo de solução, perdendo precisão, e você não pode deletar o elemento porque você precisa, né, dessa transferência de energia ali pela massa. É uma aplicação bem interessante. E também a parte de propagação de ondas. Então, na animação da direita, vocês podem ver um caso de uma explosão subaquática, né, avaliando a influência dessa explosão no casco de um navio. Então, são aplicações bem interessantes nesse sentido também, que vêm sendo cada vez mais exploradas aí. Na parte de materiais, então hoje o Radios conta com uma biblioteca extensa com mais de 300 combinações de materiais e critérios de falha. Então, praticamente aí todo tipo de material que vocês podem imaginar, a gente está modelando no Radios. Coloquei aqui alguns exemplos que são pesquisas recentes, né? Então, hoje existe um foco bem legal na indústria automotiva de melhorar a correlação em modelagem de vidros. Então, são equações constitutivas bem complexas, né? Capturar esse fenômeno de propagação das trincas, como que o vidro vai se comportar. Na animação central, esse é um material de concreto reforçado, né? Então, aqui a gente pode ver o nível de detalhamento que essas simulações chegam, a gente pode observar as trincas abrindo e fechando aí. E à direita, uma análise da fabricante de chassis de Fórmula 1, a Dallara,
e o chassi de compósitos, né, a gente pode ver a correlação numérica experimental nesse caso. Bom, e aí, depois de falar sobre essas aplicações, né, acho que é interessante a gente mencionar os clientes para não dar aquela impressão de que é apenas showcase e mostrar que realmente empresas de primeira linha utilizam o Radius para desenvolver seus produtos, né? Então, são mais de 1.000 empresas hoje no mundo que usam o Radius. Aqui eu dividi por segmentos, então, aí na área aeroespacial, a Boeing, Airbus, na área automotiva, Ferrari, Maserati, indústria pesada, Alstom, John Deere. Então, são empresas que acho que todo mundo conhece, todo mundo sabe que são referências no mercado hoje e utilizam os nossos produtos, utilizam o Radius, e é isso que a gente está tendo acesso hoje de maneira aberta, de maneira gratuita, tanto para estudantes quanto para a indústria, né? E gostaria também de mencionar para vocês como que a gente pode começar, né? Então, hoje a Altair, eu acho que posso agregar bastante nessa visão aqui de estudante, porque hoje a Altair tem uma biblioteca de recursos muito grande, disponível de maneira gratuita, em português, então acho que esse é um ponto muito forte. Então, vocês podem escanear esse QR Code aqui, acho que o pessoal vai mandar aí no chat também, mas vocês vão ter acesso a todos os treinamentos, não só de Radius, mas Obstruct e todos os outros solvers aqui da Altair. A gente também ministra esses treinamentos de forma ao vivo ao longo do ano, então vocês têm a oportunidade de tirar dúvidas. Alguns outros recursos, né? Nesse QR Code vocês vão encontrar alguns e-books, um link para o Altair Community. O Altair Community é uma plataforma, um site bem legal, recomendo vocês darem uma olhada lá. Então, muitos desses modelos que eu mostrei aqui na apresentação hoje, vocês podem encontrar lá no Altair Community, ver como foi feito o setup. E também tirar dúvidas, né? Então, qualquer não precisa necessariamente ser um cliente Altair em sentidos financeiros, né? Se você tem uma licença estudantil, você pode tirar dúvidas lá no Altair Community. E o canal How To, então tem diversos tutoriais lá que vocês também podem encontrar. E caso vocês queiram ir além, né? Então, o meu instituto de pesquisa, a minha universidade, tem interesse em desenvolver materiais compostos, a gente gostaria de um treinamento de Radius para materiais compostos, então a gente também tem esses treinamentos e aí vocês podem entrar em contato conosco. Agora eu gostaria de também mencionar o LS-DYNA Reader. A gente sabe que hoje no mundo de análises explícitas, né, o maior número de usuários é de LS-DYNA, então pensando nisso, pensando em facilitar o uso do Radius para esses usuários, a Altair desenvolveu esse recurso que se chama LS-DYNA Reader, e nesse recurso, basicamente, você pode imputar direto o seu arquivo .k e ele vai automaticamente converter e rodar no Radius, né? Então, vocês podem encontrar todos os keywords que são disponíveis para esse recurso. A cada versão, o pessoal tem implementado novas keywords, mas é um recurso bem legal. Então, eu já testei vários modelos, né? Hoje existem vários modelos de veículo completo que a gente pode encontrar gratuitos na internet. E esses modelos vocês podem simplesmente submeter direto o arquivo .k e eles vão rodar em Radius. Você não precisa passar por conversão manual ou verificar essa conversão. E aí agora eu abro espaço para discussão aí com o pessoal. Beleza. Não sei se vocês assistindo aí, Márcio, Rato, Saulo, quiserem comentar alguma coisa, ou de repente a gente passa para uma das apresentações de vocês e a gente dali inicia. Mas talvez eu possa dar a minha visão, que é o porquê, né, que a Altair abriu, né, o Radius, né? Então, hoje, em simulação explícita, praticamente a gente tem um monopólio, né? As empresas, eu diria 90% do mercado usa o Dyna, né? Então, esse é o motivo da Altair estar viabilizando você poder rodar qualquer modelo, a maioria dos modelos de Dyna dentro do Radius, né? Então, modelos que não envolvam dummies, que não envolvam criptografia, provavelmente você vai conseguir rodar diretamente usando até mesmo o formato. Até no começo da reunião a gente estava conversando, né, Saulo, está
trabalhando com os alunos para fazer transformação de modelos de outros solvers para o Radius, né? Então, aqui já seria um caminho, principalmente no caso do Dyna, talvez não precisasse nem fazer a transformação. Então, isso ajudaria bastante em termos de validação, porque não existe mudança no modelo, é mais uma questão do solver diferente. Né? Bom, se não, eu diria que a gente pode começar com o Saulo. Acho que o Saulo, ele lidera a gente aí, porque ele foi um dos primeiros que começou a usar a plataforma. Saulo, você estava mudo, né? Não sei se liberou? Agora sim, agora está indo. Tá. Sim, eu entrei em contato com o Radius, acho que uma semana depois que eles lançaram, eu fiquei sabendo, e eu entrei em contato com o Marian Bula, lá da Alemanha, né? Que ele, acho que meio que lidera lá o pessoal do Open Radius. Como é que você fala o nome dele? Marian Bula. Ah, tá. Eu não consigo. Você fala bem já. Tá bom. Mas eu entrei em contato com ele e fiz uns testes no Open Radius, usando até o Google Colab, né? Porque como está tudo disponível via URL, você pode baixar o Open Radius e instalar no Linux. Eu fiz um teste no Colab e esse teste eu vou disponibilizar para vocês via QR Code. Ao final da apresentação, vocês podem escanear e testar vocês mesmos aí no seu browser, né? Mas aí eu fiquei muito curioso, muito também empolgado com a ideia, daí eu comecei a me envolver mais, a ponto deles me chamarem para fazer parte do Steering Committee, né, do Open Radius. Aí eu fui numa reunião lá em Aachen, agora em junho, daí a gente discutiu assim, os próximos passos aí do Open Radius. Aí tem alguns pontos que eu vou mencionar hoje, tem alguns desafios ainda. Tem um desafio que vocês vão ver que é, por exemplo, qualquer análise dinâmica com carga estática, hoje não dá para rodar no Open Radius, porque o solver implícito ainda não é aberto. Isso é uma coisa que eu mencionei, acho que para o Márcio e para o Valdir. Não dá para rodar ou você não consegue mexer no código? Você não consegue rodar, na verdade. Tá. Porque ele vai tentar chamar o solver implícito para fazer equilíbrio de forças, e aí não dá para rodar, né? Mas aí, essa é uma limitação grande, mas eu acho que talvez a principal limitação. E outra coisa que eu entrei bastante em detalhe lá também foi essa conversão OptiStruct Open Radius, né? Agora, a Altair está sendo pressionada a abrir os outros solvers também, claro. Né? Mas isso é um ponto que eu vou discutir um pouco. Tá. Agora, deixa eu dar um share aqui na tela. Deixa eu ver como que eu vou fazer aqui. Sempre vai dar alguma coisa errada aqui, peraí. Acho que tem um presente aqui embaixo, né? Agora tem que ver, só ativar a tela certa aqui, só um minuto. Você também trabalha com um monte de monitor, né? Então... Pô, isso aqui sempre me enrosco, peraí. Esse dia minha esposa estava pegando no meu pé, agora eu trabalho só com 3 monitores, então... Só que ela pegava no meu pé quando eu usava 2. Eu acho que se eu colocar aqui vai funcionar. Vocês estão vendo aí a apresentação? Ainda não, peraí. Agora sim. Legal. Preparei alguns slides aqui para me ajudar. Vamos lá. Essa foto aqui é da biblioteca aqui da TU Delft. Fizeram uma arquitetura toda ineficiente do ponto de vista de engenharia, mas é bem bonito. Vamos lá. Pensei que é exatamente o contrário, mas tudo bem. É bem ineficiente. A questão de onde eu trabalho mais, né? Vou mostrar para vocês. Eu estou focando muito agora nessas aeronaves mais sustentáveis, né? Não existe uma aeronave sustentável, mas a gente está tentando fazer projetos de aeronaves mais sustentáveis, né? E uma das coisas que vai tomar boa parte aí do mercado da aviação, aqui vocês veem o mercado de short range, medium range. Deixa eu só ativar o laser aqui. Aqui o mercado de short range, medium range, que vai até mais ou menos aí 4, 5 mil quilômetros. A gente vê que o hidrogênio, né, tem prometido ser uma solução. Se você assumir que o hidrogênio é produzido de forma sustentável, ele passa a ser uma solução interessante para a aviação. Se você usa gás natural para produzir hidrogênio, é melhor você usar querosene daí. Mas o legal do hidrogênio é que ele vai levar aeronaves bem não convencionais. Mesmo para o caso de tube and wing, tube and wing a gente fala essas aeronaves mais convencionais, onde a gente chama tube, seria a fuselagem e as asas, como vocês conhecem.
Mas se você vê que a intenção é de colocar esses tanques de hidrogênio na traseira da aeronave. Então, a gente vai ter o pressure bulkhead, que separa os passageiros dentro da área pressurizada aqui dos tanques de hidrogênio, e esses tanques posicionados atrás. Mas se vocês olharem com cuidado aqui, eu já vou mencionar, os projetos conceituais atuais, eles assumem que esse tanque de hidrogênio ele vai ocupar todo o volume da fuselagem. E se você, depois eu vou mostrar umas fotos de crash, né, de fuselagem, você vai ver que esse volume não é totalmente utilizável, e aí o design para crashworthiness ele passa a ser extremamente importante para essas aeronaves de hidrogênio. E outros casos também de aeronaves que o design para crashworthiness se torna mais crítico seriam esses eVTOLs, que é um mercado de mais ou menos 30 bilhões de dólares aí que está surgindo, e está surgindo com força, né? A Embraer tem aquela Embraer Eve, Embraer X, né, que produz esses eVTOLs, aí tem o modelo Embraer Eve, um dos eVTOLs deles. Tem várias outras empresas, a Joby Aircraft, tem a Lilium aqui na Alemanha, tem a Volocopter também na Alemanha, tem várias empresas que estão já correndo com a certificação. E aí tem, acho que para um futuro mais distante, vamos dizer, tem essas aeronaves bem não convencionais, igual esse Flying V, que é um conceito aqui da TU Delft, que também prometem aí economia de combustível, né? Esse caso do Flying V é um caso interessante. Se você comparar ele com o A350, ele promete aí uma eficiência de 20%. Esse número é bem questionável, tá? Eu vou ser bem honesto com vocês. Se você trabalha com estruturas, principalmente, você vai ficar de cabelo em pé. E se você vê algumas premissas do trabalho deles, mas assim, vamos assumir que eles vão conseguir chegar nesse 20%, passa a ser uma aeronave mais interessante. Agora, você olhar o cross-section do Flying V, esse aqui é um exemplo do cross-section real do Flying V, olha o espaço que tem aqui entre o cross-beam, onde ficam os passageiros, e o fundo aqui da fuselagem, e aqui é onde você impactaria o solo, no caso de um pouso de emergência. Numa aeronave convencional, esse valor aqui é pelo menos 5 vezes mais em relação ao diâmetro do que para o Flying V. Então, o problema de absorção de energia para o Flying V passa a ser extremamente crítico. Tem um trabalho que a gente publicou numa conferência esse ano, se vocês podem acessar via esse QR Code aqui, aí discute um pouco mais dos desafios para esse avião. Mas eu vou chegar onde eu quero. Aqui é um exemplo do A350 comparado ao Flying V. Olha a diferença de distância que tem para absorver energia em comparado ao Flying V. E a gente conhece bem os mecanismos de absorção de energia no caso de uma aeronave convencional, que não é o caso também para o Flying V. Isso tudo está meio que direcionando a pesquisa que hoje a gente está fazendo para a crashworthiness, né? Aí eu vou entrar onde o Open Radius tem participado. Esse aqui é só um exemplo de um design possível aí para o Flying V. Aqui é baseado ainda no conceito de você tem esses struts abaixo da crossbeam, do piso, e ele inclui as hinges aqui de plastic bending nas frames, né, nas cavernas, igual a gente fala no Brasil. Aqui nas cavernas da aeronave, a gente induz onde vai ter o plastic bending, e a gente consegue controlar bastante o comportamento de crashworthiness. Para análise preliminar, a gente tem usado índices de falha, vamos dizer assim, baseados em Dynamic Response or Dynamic Injury Rate, e a gente tem um histórico bom de como isso se relaciona com dano na espinha dorsal. A gente consegue meio que fazer uma correlação que é boa para análise preliminar. Isso tudo baseado em outputs que, por exemplo, você pode extrair direto do cartão de output do Radius ou de outros solvers explícitos. Aqui é só um exemplo que está naquele trabalho que eu mostrei o QR Code antes. Isso aqui é investigando para vários designs. Deixa eu só ver isso aqui. Investigando para vários designs qual é a energy absorption, seria o specific energy absorption, seria a absorção de energia específica para vários casos que a gente investigou de layout estrutural, e o melhor que a gente conseguiu foi em torno de 18, e para uma aeronave convencional hoje está em torno de 16. Então ainda tem bastante coisa para melhorar ainda
no Flying V. A gente só investigou... Quanto menor, melhor. Quanto menor esse DRI, quer dizer que o passageiro tem menos chance de ter um injury na espinha dorsal, um dano na espinha dorsal. E aqui é como que a estrutura se deformou, mas a gente vê que dá para explorar mais. Se a gente começar agora a fazer otimização de sizing, que já aí, no caso do Open Radius, a gente precisaria linkar, por exemplo, o radius com o OptiStruct, com o radius, e o OptiStruct ele faz tudo baseado no Equivalence Static Load Method, que para crashworthiness funciona bem. Agora, tudo bem, a gente chegou até aqui com esse tipo de otimização, e agora o que fazer de agora em diante, né? Quais são as principais linhas de pesquisa aí para a gente conseguir realmente melhorar o design estrutural para esse tipo de aeronave não convencional? Eu peguei o Flying V, mas serve bastante para essas aeronaves a hidrogênio também. Aí eu tentei listar os principais desafios que a gente está tendo agora. Então, o primeiro deles é que, principalmente essas aeronaves não convencionais, ela tem um espaço de design muito alto, muito grande comparado a uma convencional. Então, o posicionamento dos elementos estruturais e até o sizing dos elementos estruturais, eles têm muito mais grau de liberdade do que para uma aeronave convencional. Isso torna a tarefa de achar um design ótimo bem mais difícil do que no caso convencional. Tem um eco aí, eu acho. Hein? Agora melhorou. Então, o primeiro desafio é a quantidade de iterações que a gente precisa para achar um design ótimo. O segundo desafio, no caso específico do Open Radius, seria essa questão do Equivalence Static Load Method, porque hoje o Static Load Method é feito dentro do OptiStruct. Então, assim, o Radius, ele disponibiliza algumas informações para o OptiStruct. A partir daí, o OptiStruct calcula as cargas estáticas equivalentes e aí calcula toda a matriz de sensibilidade ou a matriz de gradiente a partir dos próprios métodos que estão dentro do OptiStruct. Então, ele usa o Radius só para disponibilizar algumas informações da análise dinâmica que ele precisa para o Equivalent Static Load, só que aí ele faz tudo dentro do OptiStruct. Então, a gente está tentando algumas alternativas que realmente não dependem do OptiStruct. E a gente acaba sempre caindo daí em modelos, surrogate models, modelo baseado em superfície de resposta, coisa do tipo, e a gente tem feito já isso, e qualquer novidade vai ser publicada, e provavelmente vai ser tudo publicado aberto também. Aí tem algumas outras abordagens que a gente tem feito no Open Radius. Uma delas é modelagem com baixa fidelidade de estruturas sujeitas a crashworthiness. Só um minuto. Então, uma dessas abordagens, por exemplo, a gente determina qual é o comportamento de crushing daqueles elementos que ficam debaixo da cabine, aqueles elementos estruturais. A gente sabe mais ou menos o modo de falha que eles vão estar sujeitos. A gente faz um modelo analítico desses modos de falha e a gente daí modifica os elementos de viga que estão dentro do Radius para que eles funcionem meio que melhorando a formulação deles com esses métodos semi-empíricos, para que a gente adicione, vamos dizer assim, modos de falha e mecanismos de absorção de energia dentro dos elementos de viga que estão dentro do Open Radius. Isso é um trabalho já em andamento aqui. E aí a gente usa métodos de otimização completamente baseados na simulação explícita. Então, essa é a estratégia que a gente está tentando adotar para ficar, vamos dizer assim, em código aberto nessa parte de otimização. Tem outra coisa mais recente que a gente tem feito, que é usar métodos de otimização topológica, mas só com a informação do solver explícito. Então, a gente tem usado um método que chama Cellular Automata, que esse método, na verdade, ele é desenvolvido puramente em matemática aplicada para explicar fenômenos complexos, né? Fenômenos complexos são aqueles que você não consegue definir uma regra que, basicamente, ela comprime a informação da sua resposta ao longo do tempo.
E a única forma de você obter a resposta ao longo do tempo é você rodar time step por time step até chegar lá. Então, você não consegue definir um modelo que descreva o que está acontecendo ao longo do tempo. Por exemplo, qual é a energia absorvida por uma estrutura que tem um layout mais complicado? Você não consegue desenvolver um modelo que descreva como essa energia absorvida vai depender das suas variáveis de input. A única forma de você calcular essa energia é você ir step by step calculando a sua energia progressivamente até o final você ter um valor. Esse método de Célula Automata, ele basicamente tenta definir algumas regras simples, onde um ponto dentro do material ele só enxerga alguns pontos adjacentes e baseado nisso ele tenta definir uma regra que com essa regra o resultado vamos dizer, do design vai ser algo que ele consiga absorver muita energia específica. Então, a gente tem feito, por exemplo, regras dentro do OpenRadius, onde o elemento, onde a gente vai colocar material, são regiões onde, por exemplo, a deformação plástica ao redor dessa região, com dado raio de influência, ela é maximizada. Então, ele só enxerga os pontos materiais adjacentes, e aí a gente deixa assim, o otimizador rodar durante a rodada do OpenRadius para ver onde a gente vai parar, qual é o design que vai resultar disso. E a ideia, o desafio aqui também é encontrar essas regras, se é que elas existem, né, que vão resultar nessas estruturas que consigam absorver mais energia. E sempre o resultado desse tipo de otimização, ele fica bem longe ainda da manufatura, então tem muito pós-processamento aí para você ganha algum insight desse resultado, mas depois você tem que fazer uma modelagem que seja mais compatível com a sua manufatura, para que você possa produzir um produto aí economicamente viável. Deixa eu passar aqui mais um. Esse é a estratégia que a gente está tendo hoje, nesse caso do Cellular Automata. Então, aqui é um exemplo de várias estratégias de quais são os elementos que você vai enxergar durante a otimização, né? Então, aqui é um elemento, vamos dizer, central. Tem essa estratégia que ela enxerga só os elementos adjacentes à face. Tem uma estratégia que ela enxerga todos os elementos adjacentes. E tem estratégia que enxerga até mais camadas de elementos adjacentes. Mas, assim, a ideia é que você só enxergue uma região local e mesmo com isso você consiga atingir um comportamento global desejado. Isso é uma coisa que vocês vão ouvir mais adiante. Todos os modelos que a gente tem desenvolvido, a gente tem colocado dentro desse, que a gente está chamando de Crash Proof Lab, é só um grupo, né, basicamente, de datasets, mas a ideia é ser um lugar que qualquer um possa facilmente achar esses modelos e achar também exemplos, né, de como rodar esses modelos, conectar mais os alunos e os pesquisadores e alguns parceiros industriais dentro desse tópico e também criar mais conhecimento em relação ao design estrutural, principalmente voltado a Crashworthiness. Vocês podem acessar, depois vocês vão ver alguns datasets que já estão lá. Eu estava conversando com o Valdir antes da apresentação e com os outros colegas, a gente tem um esforço agora de converter modelos para OpenRadius. Então, esses modelos convertidos também vão ficar dentro desse QR Code aqui, depois vocês podem acessar. Uma coisa que eu ia mostrar por último agora, meu último slide, seria essa conexão entre pacotes de científicos, por exemplo, esses pacotes que a gente usa para essas otimizações que eu comentei antes, os datasets que contêm os modelos que a gente tem usado e tutoriais e workshops. Então, a gente tem usado o OpenRadius como sendo o nosso solver, né, dentro dessa estratégia de large scale knowledge dissemination, seria a disseminação de conhecimento em larga escala, né? E aqui tem um exemplo interessante. Deixa eu ver se eu consigo clicar aqui ou se eu tenho que... Eu vou ter que dar um Alt Tab aqui para ir para o browser. Mas se vocês abrirem lá, vocês conseguem ver isso aqui que eu estou mostrando ou não? Não, né? Não. Agora sumiu, Agora sumiu. Então, peraí, que eu vou só dar um... Se vocês abrirem aquele QR Code, vocês vão cair nessa página aqui. Vocês podem abrir isso do celular ou do browser do computador. A única coisa que você precisa é uma conta no Google. Eu acho que você precisa de uma conta no Google para abrir aqui. Esse exemplo eu preparei
um pouco depois que eles lançaram o Open Radius, eu até coloquei a frase aqui do James Capa, eu fiquei tão empolgado com os caras liberando esse software, eu até coloquei aqui o que ele estava dizendo sobre o Open Radius. Mas qual é a ideia desse notebook, né? É conseguir rodar o Open Radius do Python sem nem ser do seu computador, mas rodar do Google Colab, que eles têm uns servidores que ele permite você rodar, no ano passado, até dual core. Então, é para modelo pequeno, né? E também era para promover um pouco a disseminação do Open Radius dentro da comunidade de Crash. Então, a primeira coisa que a gente faz nesse exemplo... Deixa eu dar um zoom aqui, talvez vai melhorar um pouco. Como é que está meu tempo aí, Valdir? Se eu estiver estourando... Não, eu ia te falar mais uns 5 minutos para a gente fechar, e aí a gente dá a palavra também para o resto do pessoal, para a gente começar uma discussão também, e eu acho que o Márcio quer apresentar os slides também. Acho que também. Então, aqui a gente baixa o Open Radius dentro do Linux, do ambiente Linux do Colab. Aí você vai ver que ele vai baixar, ele vai extrair o solver aqui nas pastas padrão, né? E aqui eu até especifico a versão. Uma coisa legal do Open Radius é que eles estão liberando uma versão por dia, praticamente. Então, se você fizer o teste num dia tal, você pode especificar a versão que você fez o teste, igual esse caso aqui, a versão do ano passado, setembro, dia 14. Então, vai funcionar. Mesmo que eles tenham mudado o solver, eu tenho confiança que isso aqui vai rodar, porque eu estou usando a versão do ano passado. Aí você faz o extract lá no Linux mesmo. Eu baixo aqui o modelo de Bird Strike. Também está disponibilizado lá no site do Open Radius. Aí eu faço a extração também do zip. Aí você vai obter esse arquivo de configuração, que é o que eles chamam do engine file, né, do Open Radius. E aqui o arquivo 00, que é o arquivo do modelo mesmo. E aí eu faço isso aqui é importante, demorou um pouco para descobrir como linkar as bibliotecas dinâmicas da instalação do Open Radius. Aí eu tive que fazer isso aqui. Depois você já pode rodar primeiro você roda o starter, né? E depois você roda o engine aqui do Open Radius. E aí você já vai ver os resultados que vão ser gravados no servidor Linux do Google Colab. Agora, qual seriam as próximas etapas aqui? Seria a parte de pós-processamento, que o pessoal do Open Radius eles têm promovido um pouco o uso do ParaView. Se vocês não têm nada da Altair, vocês podem usar o ParaView para visualizar algumas coisas. E eles têm uma conversão já dentro do pacote do Open Radius, tem um executável que eles já estão colocando dentro do GitHub, que converte o output do Open Radius para VTK. E o VTK, você pode abrir ele dentro do ParaView. Isso é uma coisa que já tem até já tem bastante discussão lá dentro do GitHub, no Open Radius. Outra coisa, talvez, algumas coisas você possa utilizar o visualizador grátis da Altair também. Mas eu não sei até onde você pode extrair dado ou só visualizar. Isso é uma coisa, talvez, que o Guilherme possa esclarecer até. Mas, por hoje, isso é o que eu queria apresentar. Agora... depois eu fico contente se tiver alguma pergunta sobre o assunto, mas eu passo a palavra, volta para o Valdir. Obrigado. Eu acho que... Obrigado aí, Saulo. Acho que eu vou deixar tanto o Márcio como o Rato, de repente, perguntarem para você. Eu acho que você fez um começo bem legal. Eu já usei o Google Colab e parece que essa nova forma de trabalhar, né? Você agora está usando sempre essas plataformas disponíveis aí na nuvem. Talvez muitas pessoas ainda não usaram o Google Colab, então acho que vale a pena dizer, é uma aplicação do Google onde você pode rodar Python, né? Então, aí você não tem tanta preocupação em instalar as bibliotecas, tal, você também não afeta a sua máquina, então você pode ir lá nesse ambiente totalmente customizado já para você e fazer todos esses testes. Acho que você deu ali um caminho das pedras bem legal para quem quer começar, né? Então, acho até, Guilherme, que a gente deveria pegar um tutorial, desenvolver um tutorial da Altair, se você permitir, Saulo, onde a gente aponta, vai até aqui você segue lá no que o Saulo já fez, que as pedras já estão quebradas. Né? Aliás, dentro do grupo que eu trabalho aqui também, eu vou publicar vários cursos em português até, tudo grátis, e usando esse tipo de estratégia aqui, para o pessoal poder acessar e estudar de qualquer lugar. Né?
Ô, Saulo, se você me permite uma interrupção aí, eu fiquei um pouco curioso. O pessoal aqui, os alunos, inclusive, estão começando a utilizar GitHub sem a gente ter impulsionado, né? Eles acabam achando o caminho. Talvez essa pergunta deva ser para o Valdir, né? Mas a gente sabe que o Open Radios está em Fortran. Eu consigo colocar rotinas em Python diretamente lá dentro? Novas rotinas? Ou eu tenho que continuar em Fortran? Boa pergunta, hein? Eu conversei isso com o pessoal lá, eles querem ficar no Fortran. Os caras são Fortran sanguinários. Assim. Eu acho que até pior do que isso. Eu acho que eles estão usando Fortran 77 ainda, eu acho. Nossa Senhora. Mas o Guilherme, se você já deu uma olhada no código-fonte, você viu muito aquele C na frente das linhas, assim. Você viu isso? Sim, vi. E lá é um sinal de Fortran 77, né? Sim, chama-se fossilização. Então, assim, eu acho que isso é um ponto que se o Valdir conseguisse fazer uma pressão lá no Maria, os caras, pelo menos, usar o Fortran 90. Mas, assim, o Fortran, hoje, é até engraçado, mas o compilador Fortran mais novo, pelo menos aquele GNU Fortran, né, o GFortran, né, ele, na verdade, é um compilador em C, né? Ele transforma o código Fortran para C e aí compila em C. Então, eu acho que os caras tinham que mover para C++, alguma coisa assim. Na minha opinião, né? C ou C++, né? Olha, esse é um ponto importante, porque eu não sei se eu conheço algum aluno programando em Fortran hoje. Tá? Quer dizer, tem um outro orientador que obriga os alunos a usar o seu código em Fortran. Mas se você deixar os alunos decidirem, eu tenho certeza que 100% não vai escolher Fortran, né? Não, sei que linguagem todo mundo se adapta, mas a molecada tá aí metendo bronca no Python e outras coisas. Aqui tem gente trabalhando em C e C++ também, mas o programa tem que aceitar, né? O Python, ele perde muito na eficiência, mas eu acho que, por exemplo, essa parte de pré-processamento, pós-processamento, dá para fazer muita coisa em Python. Meus alunos também é só Python. Bom ser mencionado, né? Isso. Uma coisa que a gente faz aqui direto, que eu vejo os alunos fazer, porque eu já estou meio enferrujado, mas a gente costumava, né, o pessoal da minha geração, extrair os dados e ia para um programa fazer um gráfico, ia para um Excel, ia para um gráfico, ia para um graficador. E hoje o pessoal já faz a rotininha em Python ali, uma linha, e já plota o gráfico que ele precisa ver na hora, né? Então, é isso aí. Talvez isso seja um projeto para a comunidade também, né? Então, como você falou, como existe um compilador hoje que transforma Fortran em C para compilar, não vejo muito dificuldade, talvez, no futuro, de você ter algo que transforme de Python para Fortran ou até para C. A pergunta, talvez, é como viabilizar isso, né? Então, assim, eu concordo. O futuro é Python. Pelo menos nos próximos 10 anos eu não vejo ninguém usando outra linguagem. E como vai ficar muito por trás, né, de você transformar Python para C, transformar Python para outra linguagem que você precisa, eu acho que o desenvolvimento, a pesquisa, a rapidez que o Python te dá, porque você não define nada, né? Python você vai escrevendo. Eu fico doido quando eu olho um programa em Python, porque uma variável que começou como um inteiro, lá no meio ela vira string, depois ela vira o que você quiser. Você vai ficando doido, mas vamos embora. Mas eu acho que isso aí, mas para código científico, o que eu vejo, por exemplo, os que a gente usa para ensino, né, que são até softwares relativamente bons assim, na parte linear, mas eles, a parte toda de leitura de arquivo, etc., tudo em Python. A única parte que a gente teve que migrar para C é cálculo de matrizes de rigidez, por exemplo. É coisa que é pesada, assim, deixa no C, mas é coisa que você não muda nunca, né? Então, eu gosto bastante do Python também. Eu incentivo bastante, e assim, fazendo parte lá do pessoal do Steering Committee, eu vou discutir um pouco mais a parte, pelo menos do Fortran, mudar um pouco para o Fortran mais novo, pelo menos, né? Vamos sair, eu vou puxar forte, sim, porque a gente briga com os clientes para ficar atualizando versão de software que vai atualizar o compilador, e não dá ainda. Vamos ver. Tá bom, então vamos tentar agora passar. Rato, Márcio, quem quer começar primeiro aí? Vocês decidem. Uma pergunta do Adriano aí. O Adriano, abraço aí, meu.
Alguém colocou uma pergunta aí, acho que é o Adriano. Tá perguntando se você tem algum instituto no Brasil que você está ajudando com o Open Radios, alguma coisa, trabalhando em conjunto. Agora vai ter o pessoal da Alter, aí talvez o pessoal da Federal do Rio Grande do Sul, de São João del Rei, né? E tem o pessoal da Embraer. Talvez tenha uns alunos de mestrado que vão começar nessa área também. O pessoal da Embraer não, o pessoal do ITA, né? Desculpa. Que às vezes é Embraer, às vezes agora não é mais também Embraer. Então, também se teve mais alguma coisa Tem além do pergunta Sovereign do Implication. Adriano, Alice, além do... Tem umas coisas, que é essa conversão do OptStruct para Radius, que é uma coisa que a Altair faz internamente, mas não é disponível. Mas seria legal se eles pudessem abrir essa parte, pelo menos a conversão, né? Essa parte, um passado não muito distante, aí de uns 10 anos, a Altair tentou migrar todo o código para o que a gente chamava book to block, né? Então, nós escreveríamos tudo em formato Nastran, que é o formato mais conhecido aí, e rodaria automaticamente o Radius. Isso, na verdade, doeu bastante, tá? Então, foi uma coisa bem traumática até dentro da Altair. Hoje, se eu falasse, por exemplo, vamos usar um formato único e tal, é meio que... como é que se diz? Você tá louco de novo? Um book to block? Mas, por exemplo, o solver implícito, vocês têm o OptStruct, que é muito mais solver implícito do que o Radius, né? Só que o equilíbrio não deve ser igual, né? Você faz o equilíbrio de forças, você faz no OptStruct, aí você vai querer usar ele como deslocamento inicial no Radius, não vai funcionar, né? Provavelmente ele não está em equilíbrio daí, né? Esse tipo de detalhe que vai matar, eu acho, isso aí, mas seria muito importante. O Radius, ele tem uma solução implícita. O que está me surpreendendo é você não poder usá-la no Open. É isso que eu vou atrás para tentar trazer. Deve ter um motivo, né? Deve ter um motivo. A gente vai tentar. Eu acho que conseguimos, sim, porque o motivo é que se a Altair tiver o domínio, porque no final das contas a licença é aberta, né? Então é legal o pessoal saber aí, depois o Guilherme até a gente deu uma pesquisadinha sobre a forma, né, como ela é aberta, né? Então até onde você pode usar, tal. E a Altair tendo o controle, e se ele se tornar, por exemplo, o software mais usado na academia para pesquisa e desenvolvimento, provavelmente depois a Altair vai colher os frutos, porque tudo que for publicado dentro do Open Radius, a Altair pode automaticamente botar dentro do seu código comercial. Isso daí seja a grande vantagem. Até uma das discussões que eu estava tendo com o Guilherme, que ele vai trazer para a gente depois, bom, mas e quando a gente no comercial fizer umas coisas bem legais, será que a Altair não vai querer também colocar no Open? Por enquanto, a setinha só está para um lado, entendeu? A gente quer ver também se a Altair depois se envolve, mas eu acho que vai ter a ver com a quantidade da comunidade. Quando a comunidade se tornar relevante para a Altair, aí eu acho que ela vai prestar mais atenção. Então, acho que assim, aquela história do ovo da galinha, então vai depender. Então, acho que a Altair tem que fazer algumas coisas para viabilizar o uso do produto, talvez essa parte do implícito, talvez a questão do compilador mais novo. Então, acho que você levantou uns pontos bem legais, acho que por isso que eu queria realmente ter... A gente não tem tempo, né, de estar falando, por exemplo, mesmo sabendo todo esse trabalho que você tem feito, eu não tinha tido tempo ainda de conversar com você. Então, acho que se a gente tiver uma comunidade, um local onde a gente vai poder estar falando e tal, acho que vai dar para fazer. Isso aí, Rato, já que vocês vão se candidatar, quer começar? Eu acho que... Claro. Deixa eu compartilhar aqui minha apresentação. Bom, gente, deixa eu ver se ela chega aí, né? Vocês estão vendo aí a apresentação já? Ótimo. Tá. Eu vou falar aqui, eu vou dar de advogado do pessoal que está trabalhando em algo menos aplicado aqui, né? Foi muito bom ver o trabalho do Saulo aí, que é uma pesquisa avançada e uma aplicação muito visível, né? A gente, aqui na universidade, tem uma demanda antiga, e quem já foi aluno de pós-graduação aí na área sabe muito bem o que a gente quer dizer quando põe um aluno para desenvolver o seu
programa de simulação, né? Hoje isso praticamente inexiste. A gente pode utilizar bibliotecas, pode usar programas comerciais, mas a gente está batendo num funil, e é sobre esse funil que eu quero falar aqui agora, e o Open Radios pode talvez fornecer uma alternativa muito interessante para fugir de alguns desses problemas que estão acontecendo. Eu vou mostrar 2 deles aqui. Um deles eu vou falar sobre materiais tipo borracha, materiais elastoméricos, né? E depois eu vou falar de meta-elemento, quer dizer, ao contrário do que o pessoal pode estar pensando, ainda existem alguns dinossauros desenvolvendo elementos finitos, né? Bom, mas a ideia é que todo mundo conhece esses user kernels, de você implementar o teu elemento, implementar a tua formulação, implementar o teu restraint, enfim, essas coisas existem, mas elas não são tão completas quanto a gente pensa. E desses dois exemplos aqui, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas, essencialmente, aqui nós estamos falando de tecnologia de elementos, que, como eu disse, é uma coisa quase extinta, né? E tecnologia de materiais, porque sempre tem uma relação construtiva nova aqui que a gente queira implementar. Então, eu vou começar mostrando aqui uma das motivações. Isso aqui que vocês estão... deixa eu ver se eu consigo botar isso aqui para rodar, rapaz. Só um minutinho aqui que eu tô sem o meu apontador aqui. Como é que eu volto pro mouse aqui, rapaz? Aí, ó. Vocês estão vendo o Ford Explorer aqui. Isso aqui é o Dolly Test, que é um teste de capotamento. Isso a gente fez já há vários anos. E, basicamente, aqui a gente estava estudando a probabilidade de ferimentos no corpo humano e estudando uma modificação na normalização para reforçar teto de veículos, que era uma norma muito frouxa e tal. Tem muito a ver com o que o Saulo mostrou, né, de crash landing, esse tipo de coisa. Aqui tem um outro exemplo, visto de lado. Eu quero que vocês vejam o seguinte, esse aqui é um dolly que vem correndo com o carro, ele freia, tem uma norma para isso, e o carro sai voando, basicamente. Então, é um tipo de experimento muito legal de se fazer, mas extremamente caro, né? E nesse caso em particular aqui, a gente pegou um tipo de condição aqui de ensaio, em que ele bate o pneu no chão aqui, estão vendo? A roda entorta, quebra tudo aqui, dá quase que meio giro completo e vem bater aqui esse lado de cá no chão. Eu estou colocando isso aqui pelo seguinte, e a gente teve essa experiência, modelo, tem outras coisas, é claro, mas entre outras coisas, a borracha do pneu errado, o momento e a posição que o carro batia no chão já ficava completamente diferente. Esse filme que eu mostrei para vocês é um filme que teve uma concordância muito boa com o filme real do experimento do pessoal da Ford. Então a gente começou a ganhar confiança no nosso modelo. Mas foi aquela história, né? 6 meses preparando o modelo e 15 dias rodando. Então, eu estou usando isso aqui como motivação para dizer o seguinte, pessoal, eu tenho uma galera aqui que eu acho que é de graduação e pós, então eu vou fazer um negócio um pouquinho mais didático. A gente está acostumado a ver a curva tensão-deformação de materiais, né? Então, tem sempre aquela parte linear aqui, na graduação a gente é proibido de passar da tensão de escoamento, e depois tem a parte plástica aqui, que eu não vou falar aqui agora, mas... Se vocês forem fazer um ensaio de tração de um material tipo borracha, de um silicone, de uma borracha natural, não tem trecho reto em lugar nenhum. Então, a gente não pode falar de modo de elasticidade, a gente não pode falar de coeficiente de Poisson, quer dizer, não diretamente, porque se o modo de elasticidade é a inclinação da tua curva tensão-deformação, eu tenho um modo de elasticidade para essa deformação, outro modo de elasticidade para essa e outro para essa, e assim por diante. E como é que se faz em borracha? Porque... se eu não posso usar a modo de elasticidade com coeficiente de Poisson, eu não posso usar a lei de Hooke, a famosa lei de Hooke. E aí, nesses casos, a gente tem que utilizar uma funçãozinha que eu estou chamando de W aqui, que é uma função energia de deformação que representa o material que você está trabalhando. E em elementos finitos, por exemplo, lá dentro, na formulação, a gente precisa derivar esse W em relação às deformações para obter as tensões. É assim que se faz a relação constitutiva. O que acontece é que eu não tenho um único W, como seria o caso de materiais lineares, eu tenho dezenas, literalmente. De tempos em tempos, aparece alguém propondo um novo. Até nós temos um. E eu vou falar um pouquinho dele daqui a pouco. E esses modelos nada mais são que equações que utilizam as deformações, são
polinômios baseados nas deformações, e um funciona bem para borracha, outro funciona bem para silicone, outro funciona bem para tendão humano, outro funciona bem para tecido de artéria, outro funciona bem para pele de porco. Você tem que saber qual que é o teu. E a maior parte dos softwares comerciais tem alguns desses modelos incorporados lá dentro. Não tem muitos. Infelizmente, a escolha é bastante pequena. Tem alguns celebrados, alguns estão ali por senioridade, porque nem são tão bons assim. Então, a gente constantemente, isso é uma experiência pessoal minha, está precisando incorporar em softwares comerciais novos modelos hiperelásticos, novos Ws desses aí, né? Mas voltando agora para o caso da indústria, por exemplo, eu chegava para o meu analista, para o meu engenheiro, e falar: olha, eu tenho que rodar aqui um modelo de elementos de uma peça de borracha, e você vai ter que escolher o melhor modelo desses aqui, ó, ou da biblioteca. Mas você falar para um cara sem treinamento para escolher um desses, é mais ou menos como falar para ele: ó, escolhe um desses aqui, ó. Qual que é o que funciona bem para você? Essa é uma outra conversa que eu teria que ter. Mas aqui vocês estão vendo a cara dessas funções. Então, precisa de um certo treinamento para você não chegar lá e chutar, usar o primeiro que está disponível. Eu não vou abordar isso aqui, evidentemente, mas uma vez que vocês escolhem um W desses, você escolheu um lá no OpenRadius ou no OptiStruct ou no teu software favorito de elementos finitos, ele tem um número de constantes que precisa ser determinada. Isso aqui também não é novidade para ninguém. Eu preciso obter essas constantes, calibrar esses modelos utilizando algum tipo de ensaio, né? E borracha tem uma série de ensaios, aí 3 ou 4 ensaios, que são conhecidos porque eles têm soluções analíticas que o descrevem. Então, eu posso fazer os meus ensaios, tirar algumas curvas e, a partir desses ensaios, obter um conjunto ótimo de constantes, seriam constantes constitutivas, que vão alimentar esse meu W. E uma vez que você tem essas constantes, você pode usar no software de elementos finitos que você quiser. Alguns softwares, inclusive, aceitam que você entre com o teu experimento, com o teu ensaio, e ele obtém essas constantes para o usuário, né? Alguns têm essa ferramenta. E aí você tem que fazer algum tipo de verificação, nós não vamos falar sobre isso aqui, mas se o seu ajuste, se a tua curva teórica está passando perto o suficiente dos resultados experimentais, você vai ter que aplicar alguma série de critérios aqui e então fazer a tua simulação de elementos finitos. Então, esse caminho não dá para fugir. E borracha, como todo polímero, é extremamente suscetível a pequenas variações na formulação química. Então, não adianta você ir para a literatura e pegar as constantes da borracha natural do fabricante X se você está usando do fabricante Y. Até porque, se forem de lotes diferentes, já vai dar resultado diferente. É importante você ter o teu próprio ensaio, mas, de novo, isso aqui também é uma conversa paralela. Então, você lá na graduação e na pós, em materiais lineares, a gente abre um site na internet e pega o modo de elasticidade, o coeficiente de porção daquele material e sai analisando, né? Com borracha, normalmente, não é assim. O caminho é um pouquinho mais espinhoso, mas não é difícil. Se eu, evidentemente, falho em escolher um W adequado ou obter um conjunto de constantes adequado, tudo que vem depois aqui na parte de elementos finitos, a resposta mecânica do componente, análise de tensões ou até aplicação de critérios de falha, vai ficar comprometido. A gente precisa de um modelo hiperelástico bom para te dar tensões corretas, para te dar deslocamentos corretos, como sempre. Apenas que em borracha esse caminho é um pouquinho mais tortuoso. E acabou aquela história de regra de 3, né? É tudo não linear, então você tem que sempre resolver a coisa de maneira não linear. Eu estou mostrando para vocês aqui o que me levou a mostrar esse exemplo. Esse é o modelo hiperelástico que nós desenvolvemos para casos em que a peça tem áreas que experimentam uma deformação muito grande. Eu estou falando de deformação de 400%, 500%. Né? Então, a gente desenvolveu esse modelo especificamente para esse tipo de coisa e eu preciso calibrar aqui alfa, beta, mi, C2, eu preciso calibrar o número de constantes. A gente implementou isso daí em 2 ou 3 plataformas, brincamos com esse modelo, comparamos com outros modelos de borracha, mas uma coisa que a gente acabou sentindo dificuldade foi o seguinte: isso aqui é uma expressão genérica para se obter as tensões. Isso aqui é o tensor de Piola-Kirchhoff, feito para quem faz a pós-graduação. Eu escolhi o meu W aqui, eu tenho que derivar ele em relação às deformações para obter as tensões. E essa derivada, ela é problemática. Nem sempre eu consigo ter acesso à rotina que faz esse cálculo. Desculpem.
nem todos, os 3 ou 4 softwares comerciais que nós tentamos, só um deles me dava algum poder sobre a rotina que calculava a tensão. Então, o que acontece? Eu tinha o meu W, desenvolvia a nossa borracha, nosso modelo de borracha, mas quem fazia as derivadas era o software por diferenças finitas. E aí, diferenças finitas tem todos aqueles probleminhas, né? A diferença, o intervalo entre a avaliação para fazer a diferença tem que ser, não pode ser muito pequeno, porque a coisa fica instável, não pode ser muito grande, que fique imprecisa, e isso acontecia às vezes. Então, eu não conseguia colocar o meu cálculo, tá aqui esse gama 1 e gama 2 que vão aqui, ó, eu tinha ele pronto, mas eu não conseguia fazer uma rotina para isso. Eu tinha que eu só conseguia fazer uma rotina para o meu W e confiar na derivada numérica que o meu software estava fazendo. Isso produziu algumas coisas interessantes. Por exemplo, esse aqui é um caso em que a gente está tracionando em X, estou me pondo esse deslocamento aqui, e tracionando em Y. E por conta, é uma particularidade, mas a gente conseguiu detectar, né? E por conta de um cálculo incorreto dessas derivadas, a gente tinha aqui, à medida que eu ia esticando o material, eu tinha aqui a tensão positiva, eu estou esticando na direção X, deformação positiva, eu tenho que dar tensão positiva. Mas eu estou esticando na direção Y também, eu devia ter tensão positiva e a tensão ficava negativa. E a gente demorou um pouquinho para verificar que isso aqui era simplesmente um cálculo incorreto de algumas daquelas derivadas. Uma situação muito particular, mas que aconteceu. Então, se eu tivesse acesso a uma arquitetura aberta, eu talvez pudesse implementar com um pouco mais de facilidade o meu tensor de Piola-Kirchhoff lá do jeito que eu queria, com meus operadores tangentes, ele faria o cálculo de maneira mais correta. Então, embora esteja muito ligado aqui ao mundo acadêmico, o pessoal que está implementando um modelo de material, eu poderia falar aqui de uns 2 ou 3 exemplos similares que certamente teriam aplicação na indústria. A gente tem alguns casos para mencionar aqui, eu só não vou falar aqui agora por falta de tempo, mas foi uma coisa que a gente, na hora, pensou, poxa, se eu tivesse acesso a uma rotina, a um user kernel mais geral, se eu pudesse meter o dedo lá na rotina de cálculo da tensão, eu resolvia esse meu problema. Então, e isso na borracha, né? Eu podia estar falando aqui de um exemplo de viscoelasticidade, de um novo modelo de plasticidade, sei lá eu. E aí, então, essas figuras bonitinhas aqui passam a estar corretas também, porque figura bonita, vocês sabem, a gente sempre vai ter, né? O pessoal aí da graduação que se sente poderoso com o software de elementos finitos, existem armadilhas ainda. Deixa eu passar para um segundo exemplo agora, rapidinho, que é o caso de meta-elementos. Eu não sei se o nome nem é muito adequado, mas esse problema aqui é um problema bastante industrial. Vocês imaginem cabos helicoidais. Esse que eu vou mostrar aqui era um cabo helicoidal de material compósito, mas ele podia ser um cabo de aço comum, um cabo de nylon comum, que, como vocês sabem, na verdade, um cabo formado por vários cabos, que, por sua vez, pode ser formado por vários cabos também, até chegar num fio, né? E isso hoje está sendo utilizado muito como ferramenta de sustentação de estruturas. Nossa aplicação em especial era a ancoragem de plataformas de média e alta profundidade. Então, nós estamos falando de cabos que amarram as plataformas por 3, 4 quilômetros de profundidade. Tem um cabo ancorado na plataforma e outro está lá no fundo, em pregões, como a gente chama, no fundo do mar. Então, esse cabo pode ter facilmente 2, 3, 4 quilômetros. E não é um cabo só, são 5 cabos, 8 cabos, dependendo da configuração. Nós poderíamos falar de outros exemplos aqui, mas o que é importante? Aqui temos um exemplo de cabo, de uma configuração. Esse exemplo da direita aqui é exatamente o cabo que nós estávamos tendo que analisar. E vocês estão vendo aqui, tendo uma ideia da malha que a gente precisou utilizar. Por que cabo de aço é um negócio complicado? Porque você tem um ângulo de hélice, e esse ângulo de hélice vai num lado só. Então, se eu torço esse cabo no sentido horário ou no sentido anti-horário, ele dá resultados diferentes. Eu tenho atrito entre os cabos, eu tenho contato, né? Então, isso aqui não é uma coisa simplesinha que a gente pode analisar com um elemento de viga. Mas aí qual que era o problema? Se eu tentasse usar elemento sólido, aqui você tem uma foto do cabo que a gente analisou aqui experimentalmente. Se eu tentar analisar com essa malha, imaginem eu fazer um cabo com essa malha de 4 km de profundidade, dinâmico, e não posso usar nenhum tipo de simetria repetitiva, coisa parecida. É muito esforço computacional. Ou seja, não é prático, e em alguns casos proibitivo até,
eu modelar 4, 5 cabos com essa malha de elementos sólidos, com contato, com atrito, com escambau aí, ortotrópico, não tem como. Mas eu também não posso usar o elemento de viga, porque o elemento de viga não dá um resultado, eu vou mostrar daqui a pouquinho, completamente errado. Ele não tem esse atrito, ele não tem helicoidal, ele não tem contato, não tem nada disso. E muita gente está fazendo isso. Não posso usar sólido, vou usar o elemento de viga. Então, analisando, andar com pau, e isso está completamente errado. O que a gente fez foi uma metodologia em que a gente ensaiava um cabo de verdade e incorporava os resultados desses a um modelo de viga. Então, tinha um resultado experimental, tinha um modelo sólido, que eu calibrava com esse experimental, e desse sólido eu extraía tudo que eu precisava para alimentar um elemento de viga. Então, a gente tinha a matriz de rigidez do elemento clássico de viga, lá de Euler-Bernoulli, a gente adicionou uns cacos aqui, que eu não vou mencionar, mas todas as rigidezes estão multiplicadas por um fator aqui. E esses fatores obedecem basicamente duas coisas. Primeiro, eles são condicionados aos resultados experimentais para reproduzir exatamente o que aquele cabo tem. Aqui dentro desses fatores tem informações de atrito, informações de contato, informações de ângulo de hélice e assim por diante. E, ao mesmo tempo, eles têm que produzir uma formulação de elementos finitos consistente, né? Isso aqui tem que dar certo. E a gente queria utilizar isso em formulações, evidentemente, com grandes deslocamentos. O que aconteceu aqui foi que a gente tinha a matriz de rigidez que nós desenvolvemos ordinária, mas aquela matriz de rigidez geométrica, não linear, a gente não conseguiu. Não tinha como acessar no software que a gente trabalhou. Mas eu não posso usar o elemento de viga mesmo? Olha esse caso aqui, pessoal. Vocês têm aqui uma carga dinâmica de 13 kN. Esse cabo aqui era um cabo curto, então eu podia analisar ele com um elemento sólido, sei lá, 2 ou 3 metros, não me lembro agora. E vocês estão vendo aqui o resultado de deslocamento ao longo do tempo, deslocamento axial. Como é um cabo curto, eu consegui modelá-lo com um elemento sólido. Vocês estão vendo aqui na curva verde o resultado do elemento sólido. O elemento sólido completo, com atrito e tudo mais. E o nosso elemento aqui, que é essa viga com esteroides, né, produziu esse resultado aqui em vermelho. Mas a vantagem é que eu tenho só 2 nós. Eu posso fazer um cabo de 15 km, se eu quiser, que eu rodo no meu notebook. Mas se você estivesse utilizando o elemento clássico de viga, o resultado seria esse azul claro aqui. Estão vendo que está completamente errado em magnitude, né? Se eu for para flexão aqui, carga dinâmica de flexão na ponta, o mesmo cabinho, a diferença fica ainda mais discrepante. Então, o que nós fizemos foi propor um elemento, um meta-elemento, que é um elemento de viga, que incorpora coisas que vêm do elemento tridimensional, de uma malha tridimensional, que, por sua vez, incorpora coisas que vêm do ensaio. E funcionou muito bem. Mas eu tive que me limitar à matriz de rigidez ordinária do meu elemento. Essa eu consegui implementar. A matriz de rigidez geométrica eu não tinha acesso. Porque a matriz de rigidez geométrica depende do deslocamento. E mesmo se eu estiver usando um algoritmo implícito ou explícito, não importa, dependendo do software que eu usava, eu não tinha acesso ao histórico de variáveis antigo. Tinha alguns deles que só me davam os deslocamentos da interação atual. Das passadas eu não conseguia acessar. Então eu tinha que fazer uma traquitana para ir gravando num programa que rodava em paralelo. Era horrível. Agora, se eu tiver acesso, novamente, a uma arquitetura aberta, eu poderia facilmente programar a minha matriz de geométrica, a que eu usei é emprestada de um elemento de Euler-Bernoulli. Eu poderia facilmente implementar a minha própria matriz, controlar as últimas variáveis, talvez até mexer no meu algoritmo aqui de marcha no tempo. Mas eu teria muito mais facilidade. A gente conseguiu implementar parte da coisa, o resto a gente confiou no que estava dentro da caixa preta do software comercial. Então, podia ter não dado certo também. Não sei se não existem alguns casos aí que também não vão dar certo, mas está tudo em andamento. Então, para terminar aqui esse bate-papo, nós tínhamos basicamente 2 problemas. Calcular corretamente matriz tangente para problemas não lineares. Nem sempre nós temos acesso a tudo que nós precisamos numa rotina fechada. Os user kernels são, como vocês sabem, dão um acesso limitado às variáveis internas do programa. A gente pode, com isso, criar novos materiais e novos elementos finitos. Como eu falei, hoje tem muito pouco elemento finito sendo desenvolvido, a não ser em campos novos, né? Mas o pessoal, como eu mostrei agora, de pós-graduação, aí, o pessoal da indústria, nesse caso do cabo, tem interesse em ter essas ferramentas desenvolvidas in-house, às vezes,
E se a gente tiver uma arquitetura aberta, fica mais fácil fazer algumas dessas coisas. Às vezes você tem o conhecimento, você tem a licença de um software, mas não consegue colocar os dois para conversar perfeitamente. Eu estou falando de treinamento e elementos físicos. Eu estou falando de usar a tua formação como desenvolvedor de, sei lá, materiais novos ou de elementos novos numa ferramenta comercial, né? E o pessoal de pós-graduação, evidentemente, vai poder focar no que quer fazer. Não tem que ficar perdendo tempo com tirando bugs do teu problema de marcha no tempo, lá do teu algoritmo de marcha no tempo, ou corrigindo a matriz massa. Você pode usar o que está pronto ali, que te interessa, e focar só no teu problema que você está resolvendo, né? Então, já se faz isso, o pessoal já está utilizando software comercial, como vocês sabem, mas, como eu disse, a gente não tem acesso a tudo que precisaria, né? E aí, eu já estou até com um ponto aqui que o Valdir já comentou, né? A gente sabe que alguns softwares comerciais absorvem contribuições de usuários, eles fazem seus próprios testes, às vezes reescrevem as rotinas e acabam incorporando user routines para a versão comercial do programa, né? Ninguém está interessado em royalties aqui, mas acaba sendo uma contribuição, você cria uma comunidade, uma coisa puxa a outra. Eu implementei um negócio que está aberto, o outro já pode dar uma melhorada naquilo que você implementou e assim vai, né? Então, assim, é mais um pouquinho de alimento aí para a gente discutir, se for o caso, para talvez alimentar um pouco o interesse do pessoal de pós-graduação que está aí, Valdir, Saulo e Márcio, Guilherme. Mas foram dois exemplos que, quando o Valdir falou do Open Radios, eu, na hora, pensei nesses dois casos. Falei, puxa, se isso aqui tivesse acontecido há 3 ou 4 anos atrás, a gente talvez tivesse feito algo um pouquinho melhor. Mas obrigado aí pelo convite, eu estou à disposição se alguém quiser falar alguma coisa. Legal. Eu vou tentar não ficar muito com o meu microfone aberto aqui, que dá ressonância. Meu microfone está dando... Mas, Saulo, Márcio, fiquem à vontade aí, se quiserem perguntar alguma coisa, se eu discutir. Eu acho que, da minha parte, assim, realmente são oportunidades muito grandes. A questão de desenvolver elemento mesmo, Rato, eu acho que é top, entendeu? Eu não tinha pensado nisso, mas é praticamente o que eu acredito que o SimSolid vem fazendo hoje em relação a elementos NIPs. É você colocar a possibilidade de simular uma estrutura enorme através de alguns poucos graus de liberdade, né? Então, tem tudo a ver, realmente, se a gente puder fazer isso dentro de certeza, a Altera um dia vai querer incorporar isso no próprio Radius. Então, simular esses cabos de grande comprimento aí com poucos graus de liberdade seria muito interessante. Márcio, queres mostrar a tua e aí depois a gente fica só na conversa mesmo? Pode ser. Aí já fecha tudo. Muito interessante a apresentação do professor Rafa. Obrigado. E a minha apresentação aqui, ela é mais focada, né, talvez mais na graduação, né, mais para despertar interesse, né, dos futuros engenheiros aí que vão mexer com simulação. Vou compartilhar aqui a tela. Eu estou só com uma tela aqui, eu vou compartilhar a tela toda, aí para eu conseguir apresentar aqui. Aqui é um pequeno sumário que eu vou falar, a apresentação, o Valdir já apresentou todo mundo. E, como eu disse, né, a minha apresentação é voltada mais para o despertar do interesse, né, dos alunos de graduação, mesmo mestrado, pela simulação numérica. Eu vou falar um pouco aqui do início dessa parceria que a gente teve com a Altair, que foi fundamental para isso, foi lá em 2011, já tem 12 anos, e que foi fundamental para a gente ter hoje a quantidade de egressos que a gente tem aqui, de alunos que formam aqui na UFCJ e vão trabalhar com simulação numérica em diversos setores, principalmente na indústria automotiva. Tá? É um trabalho que a gente vem fazendo, né, com o apoio da Altair, tá? Desde a graduação, tá? Envolvendo aí, disciplinas, a gente usa disciplinas de graduação, a gente tem disciplinas de otimização, simulação aplicada, elementos finitos, né? Apoio total aí às equipes de competição, que usam, né, o software, depois, né, fazem todo o marketing em cima do software, e também a pesquisa, envolvendo aí PCC, iniciação científica, né, algumas coisas de mestrado.
Isso aqui são problemas bem simples, né, voltados mesmo para despertar o interesse, né, do aluno de graduação que eu passo em sala de aula. Né? Aqui é aquele problema clássico da viga engastada, né, que tem um bloquinho ali na ponta. Peço para os alunos resolverem, eles, né, de forma analítica, vão substituir o bloquinho por uma força pontual, né, resolve de forma analítica, depois resolve também de forma, usando, né, por exemplo, o obstructor de forma linear. A gente começa a introduzir, né, o conceito da não linearidade geométrica. Por que é importante? Né? A gente usa lá, né, o solver né, do obstruct implícito, né, para resolver a não linearidade geométrica, e ver que diferença isso pode dar para a gente aqui, né, e como que é importante a gente estar atualizando a matriz de rigidez, né, ao longo de cada time step, quando a gente tem grande deslocamento, né, grandes deformações. Mas ainda assim não é suficiente a falta dos alunos. Agora a gente precisa, né, o meu material não é infinitamente elástico. Vamos colocar um limite plástico nele, né? Vamos colocar uma curva de plasticidade. Aí o resultado já dá diferente de novo, né? Porque ele vai se deformar mais que a partir de certo momento, e não é infinitamente rígido, infinitamente elástico, ele vai se deformar plasticamente. Né? Mas isso tudo ainda não está de acordo com a realidade. Eu estou substituindo, né, um bloquinho com contato, né, eu vou soltar ele em cima da minha régua, por uma análise estática, né, sem contato. Aí a gente migra para o RAIDS, né, dentro da sala de aula. Aí está lá a minha viguinha, nesse caso, depois do elemento plano, tá, e a gente faz a simulação, né, com o RAIDS. Então, solto o bloquinho lá, né, os alunos, né, fazem a simulação, né, e a gente vê que o evento não condiz com o esperado pelo analítico, ou até mesmo pela simulação linear. O bloquinho cai, né? Era muito pesado, teve grandes deformações, tinha atrito, tinha contato, né? Então, assim, são eventos que a gente vê que a gente acha que vai dar um resultado intuitivamente, que poderia dar um resultado, ou a gente confia demais numa simulação linear estática, e aí pode ser que aconteça outro bem diferente na realidade. Né? E se isso acontece num evento tão simples como a viguinha apoiada, imagina, né, num evento bem maior, né, como esses citados aí pelo professor Saulo, né, pelo professor Rafa. Né? Aí depois, não, peraí, né, já está dinâmico, tem, né, não linearidade de contato, material, geométrica, né, mas o material não vai falhar nunca. Né? Vamos botar um limite ali de deformação de falha no material. Né? A gente, de novo, simula com o RAIDS, né, convida os alunos a estar implementando o RAIDS, são coisas rápidas de rodar, roda em qualquer notebook. Né? Bota uma deformação limite, né? E vê que ainda o resultado fica muito mais diferente. Né? Então, aí o próximo passo agora eu quero implementar com eles em sala de aula, é realmente fazer o experimento da reguinha, botar um bloquinho na ponta lá, e, né, só não espero quebrar minha régua com isso, né? Mas até ali o modelo de contato a gente espera que eles façam, né? E isso despertar o interesse pela simulação, né, explícita, dinâmica, né? Por um software mais, a necessidade que a gente tem de ter um software mais robusto. A gente faz análise dos resultados, né, vê aí que não existe almoço grátis, tem toda a questão do tempo computacional, que tem que estar avaliando. Né. Na pós-graduação, né, aí não tem jeito, né, não pode já usar, né, o software como uma caixinha preta, né, apesar que a gente já dá uma introdução de elementos finitos na graduação, né, na pós-graduação a gente bota todo mundo para programar. E eu tenho utilizado, tenho gostado, eu tenho usado o Compose aí para estar botando os meninos para estar programando elementos finitos, elementos de viga, elementos de casca, membrana, né. E com a opção agora do OpenRAIDS, né, quem sabe, né, talvez já começar a trabalhar com os dois juntos, aí, usando alguma biblioteca do RAIDS. Não sei se vai ter essa conversa do Compose com o OpenRAIDS, né, mas se já tiver do Python, né, eu acho que como já foi levantada essa questão, já seria bem interessante também. E aqui alguns exemplos, né, da graduação, né, que a gente usa o RAIDS, né, fechado, né? Aí essa é uma simulação do BAT, lá de 2013, né? E os alunos gostam, né, quando eles veem uma simulação desse nível, né, como levantar, além de ser as figurinhas coloridas, né, mas só o fato de ser um evento que representa mais do que eles veem no dia a dia, né, os tipos de falha que podem acontecer, desperta muito interesse. Né? Aqui, né, ainda, na época, não tinha dame, né, foi colocado ali no manequim para representar a inércia, o cinto mudado com elemento de membrana, para não ter os nós de liberdade de flexão, mas assim, deu uma aproximação razoável, né, e principalmente a motivação para o aluno continuar seguindo, né, nessa área de simulação. Esse aqui é um outro exemplo, já um pouquinho mais, né, avançado, já com a equipe de Fórmula Sci, um trabalho de iniciação. Aqui já usou o Hypercrash para poder modelar o sistema de segurança de 5 pontos, posicionar um dummy que eles garimparam aí na internet para conseguir baixar um, né, adaptar o dummy com
um capacete, né, e foi feita a análise de RIP, né, que é uma variável escalar, né, para avaliar o critério de dano na cabeça durante o impacto, né, principalmente devido ao efeito chicote aqui. E a ideia era testar vários tipos de absorvedores de impacto, que é essa peça que fica aqui na frente, tá? Para que eu obtivesse o menor RIP, né, o menor dano, né, na cabeça. Foi feito, né, alguns estudos, né. Não foi para frente, por causa que as equipes mudam, né, os integrantes mudam, acaba que essas pesquisas, muitas vezes, envolvendo a equipe, fica sujeito nessa volatilização da equipe, né? Fica 2 anos, some e volta, e aí tem basicamente começar de novo. Esse aqui foi o trabalho aí do Felipe, né, Moretti, que hoje é integrante aí, né, saiu da Altair. Ele queria trabalhar também com redes, né, a gente propôs trabalhar com as formulações de interação fluido-estrutura de Bosch. Aí eu já tinha trabalhado um pouquinho com eles lá na ETA, né? A gente tinha lá, um dos produtos dela era tanque de combustível, né? A gente tinha lá algumas plataformas para análise de loja. A gente fez uma aqui bem simples, que era uma rampa com um tanque, praticamente um aquário, né? Em que ele descia e era freado bruscamente. A gente queria, né, ver o efeito, né, da onda dentro do tanque, né, usando a formulação AIO, Lagrangiano e Euleriano, e a formulação de partícula SPH. Depois inserimos, né, quebra-ondas verticais, horizontais, né, medimos a pressão, colocou até um acelerômetro para tentar fazer alguma correlação com a simulação, tá? Dando mais ou menos assim, já uma introdução no que poderá ver em grande escala lá dentro da indústria, né, mas uma coisa simples dentro da academia. Esse aqui também foi um trabalho de iniciação do Otávio, né, depois foi trabalhar na Stellantis, né, hoje está na Renault, em São José dos Pinhais. E, né, não é novidade, a gente está trabalhando aí com DAI Design, né, já tem algumas dissertações, a gente replicou aqui o trabalho, né, que envolvia, né, pegou uma peça, uma lateral do veículo, fez a simulação de estampagem usando o Radius, tá? Pegou as forças de contato máximas durante a estampagem, essas foram mapeadas para o obstruct, né, para fazer a simulação, né, topológica, para definir, né, essas ranhuras, essas nervuras que existem dentro da matriz de estampa, né? Ainda considerando, né, alguns, né, aqui, né, daqui para cá, teve alguns conceitos aí mais da parte de fundição, né, de transporte dessas matrizes, né, que aí levou, né, à definição daquele conceito, né, teve um pouco ali da definição subjetiva, né, do usuário. Fizemos isso também com o capô, né, foi um trabalho bem interessante, que permitiu ao aluno, né, aprender tanto o RACE, como também eu ter noção ali da parte de otimização topológica, análise linear. Essa aqui é uma pecinha que eu gosto de trabalhar bastante com os alunos, tá? Que é o Crash Box, que é essa caixinha aqui que é feita para absorver pequenos impactos, como se fosse, né, um fusível, né? Porque durante um pequeno impacto, você quer que essa caixinha aqui, ela absorva o impacto, se deforme e não passe a deformações permanentes para a longarina, que são estruturas bem mais caras, que podem internar o carro e até dar PT. Então, está ligado diretamente ao índice de reparabilidade do veículo. E por ser uma peça pequena, né, o aluno pode rodar no computador dele, talvez usar a versão estudantil em casa, então ele pode fazer análise separada dela. E já é ali para um tipo de análise, para o aluno já ter ali primeiros conceitos com o Crash Worthless, né, com o que é energia de impacto, como é que eu posso minimizar a energia, como é que eu posso, né, avaliar a aceleração ao longo do tempo, onde ter os picos de aceleração máxima, aceleração média, né, como projetar esses iniciadores de colapso dessa estrutura, né? Então, isso tudo, né, dá para trabalhar bastante, né, nessa questão aqui, igual o aluno já trabalhou com variações geométricas, diferentes materiais, tipos de solda, né? E num outro nível, né, o aluno também já começa a avaliar, né, por exemplo, o efeito da fabricação dessas crash boxes, né? A grande maioria elas são estampadas, então ele simula a estampagem, pega as variações da simulação de estampagem, por exemplo, redução de espessura, deformação plástica, tensão, e faz um mapeamento para, né, a estrutura de crash, e quando vai simular o crash, já está contando com todas essas variáveis que vêm lá da simulação de estampagem. E pode ver visualmente que já dá um resultado bem diferente quando você faz a simulação, né, com a geometria e o material original, e quando você considera a simulação da estampagem. Aí tem que ter também uma boa correlação da estampagem também, né, e analisar não só as figuras, né, mas também todos os outros dados também relacionados a Crash Worthless. Esse aqui foi um outro trabalho,
né, se já envolveu, né, um aluno de mestrado, que é o Felipe, que também hoje está lá na Stellantis. Essas crash box, né, que a gente fala origami, ela tem já essas facetas aqui, né, que ela lembra um pouquinho aquele papelzinho dobrado lá do conceito origami mesmo. E quem trabalhou nela foi o Ciro, né, lá da Stellantis, eu fui da banca de mestrado dele, e ele cedeu, né, algumas crash box para a gente fazer, né, a correlação, usando essa questão de simular a estampagem e mapear o resultado da simulação da estampagem para o impacto em si. Só que não correlacionava, né? Não tinha uma boa correlação. A gente só conseguiu ter uma boa correlação quando a gente digitalizou a peça, porque a gente viu que tinha problema de springback da simulação de estampagem, a geometria não estava igual a do CAD, né? E tinha problema também de distorção de solda, posição de solda, né? Bastante detalhes da geometria quando a gente sobrepôs a superfície escaneada, né? Foi feito um escaneamento lá na reta, com a ajuda lá do Maurício Lobão. E fizemos a malha em cima da superfície escaneada, da superfície média, obviamente, que era a superfície de elemento de casca, que a gente começou a ter uma correlação melhor. Né? Aqui, né, a simulação, né, do drop test, feito lá na torre de impacto da UFMG, né, com a ajuda dos professores Ariel, Diego, Pedro. Né? Aqui a geometria em CAD, né, e aqui a geometria digitalizada, né, já que começava a pegar, né, alguma assimetria que a gente estava observando no impacto experimental, que pela geometria CAD estava acontecendo um colapso, né, seguindo a teoria, né? E quando a gente fez a simulação de estampagem, né, e mapeou, né, para essa geometria digitalizada, o resultado já foi se aproximando cada vez mais, né, do resultado experimental, tanto em visual quanto nos números também, de energia absorvida, deslocamento, intrusão. Tá? Ainda faltava que ainda era, né, talvez melhorar, né, o modelo de solda, tá? Que ainda assim era feito só com elemento de casca, né, com a propriedade do material. Isso também foi um trabalho de final de curso, né, emendado junto com o mestrado, orientado lá pelo Bruno, lá na engenharia de safety lá da Stellantis. Outro também conceito que a gente passa também para os alunos de graduação, a importância da malha, né, que a gente vê lá faz exemplos, né, envolvendo análise linear estática, mas também a parte para a parte não linear dinâmica, né? Esse aqui é uma crash box, aquela anterior, né, origami, tá? Com diferentes tipos de malha, né? E com o mesmo carregamento, só mudando a malha, né? Como que chegava a ter uma diferença até de 40%, né, na intrusão, no deslocamento do bloco. Né? Aí passa toda a teoria de como é a importância, está avaliando, convergência de malha e tudo mais, vê o que é utilizado em termos de normas, tem algumas normas, né? E não só o tamanho de malha, às vezes a simetria da malha. Né? Nesse tipo de exemplo, por exemplo, se o pré-processador gerava malha com mais triângulo de um lado que do outro, ou que de um lado tinha elementos mais torcidos, que a gente tenta evitar né, do que do outro, quadrados torcidos, isso já gerava assimetria no modo de colapso também. Né? Só da malha ser simétrica ou não simétrica com relação a algum plano de simetria que a peça tivesse. Esse aqui foi feito no trabalho de Rafael Juan, que também hoje está lá como terceiro na Stellantis também. Esse aqui, né, ainda aproveitando a Crash Box, né, aí um trabalho, né, lembrei um pouquinho quando o Saulo começou a falar da parte de otimização, né, no Crash Hoster. A ideia desse trabalho aqui, né, era avaliar, né, uma Crash Box, e a gente queria definir a posição dos pontos de solda. Essas Crash Box geralmente são, né, dois semicorpos, né, conformados que são unidos por solda ponta. Né? E uma das demandas da indústria que a gente sempre vem recebendo é onde que eu devo colocar pontos de solda? Né? O carro tem mais de 4, 5 mil pontos de solda, né, ao longo, né, da carroceria. Né? A gente pegou essa estrutura pequena, de novo, o aluno consegue fazer em casa, né, principalmente nessa época aí que veio de pandemia, que o aluno trabalhou muito em casa, os laboratórios estavam fechados. A gente usou, né, no caso, o HyperStudy, né, para estar trabalhando junto com o URAIDS, né, para estar definindo essa posição. Né? Aí a primeira ideia que veio na cabeça, para a gente não ter que ficar ativando, desativando, né, elemento de solda, a gente usou o elemento de viga para modelar, né, o elemento de solda, e usou mais ou menos o conceito lá de otimização topológica. A gente falou com o HyperStudy, varia a modularidade desse elemento aqui, tá, de um número muito baixo, 1, por exemplo, e 200 gigapascal, que é o modularidade ali do material próximo dele. Então, ele ficou alterando esse modularidade do material, entre um muito pequeno e um muito alto, mas sem tirar o elemento de viga dali. Então, aonde
ele colocou um elemento de morosidade bem baixo, né, esse elemento de vínculo faz igual um chiclete, ele não interferia, né, ele se deformava todo, mas não interferia no modo de colapso da estrutura. Tá? E foi um trabalho um pouco rápido, que foi um TCC, né, um aluno também hoje, né, já trabalha também na indústria automotiva, trabalhando na Tecnocard, se não me engano. Tá? E, a princípio, usou 2 métodos, né, o método de superfície de resposta e um outro baseado em algoritmo genético, e a gente pediu, reduz de 20 pontos de solda possível para 10, ou então para 8, e maximiza a energia de deformação absorvida, ou então maximiza a aceleração média, a força média anti-reação, ou minimiza a força máxima de pico, alguns detalhes. Aí deu uns resultados, a princípio, né, bem estranhos, em termos de layout de pontos de solda, mas que estavam obedecendo ao que a gente pedia, estava maximizando aquilo, ou minimizando aquela variável, né? Então, essa merece mais estudos ainda, de repente colocar mais restrição para evitar alguns colapsos laterais que estavam acontecendo, que a gente não queria que acontecesse, né? E até o Guilherme lá da FIT, né, participou também da banca desse TCC, né? Deu algumas dicas interessantes para a gente aí. E aqui eu fiquei pensando, na época, não tinha ainda noção do OpenRails, ele tinha um aluno que gostava de mexer com programação, que ele levantou e falou, eu queria criar meu próprio programa de otimização para fazer esse problema, que fosse um programa de otimização dedicado, né, para estar mexendo com essas variáveis, não estar usando o HyperStudy. Não, o HyperStudy é excelente, mas eu queria criar um meu dedicado. Eu fico pensando que agora, talvez, né, com o OpenRails, ele pode abrir portas, né, para você estar implementando o seu próprio programa de otimização, sua própria rotina de otimização, que vai chamar ali o solver, o Rails, toda hora que precisar. Né? Você pode criar agora, né, um problema de otimização, né, com uma rotina, né, com um gerenciador, vamos dizer, da otimização, voltada especificamente, né, para aquele problema que você quer resolver. Isso aí, quando o Guilherme veio com a notícia do OpenRails, eu achei bem interessante. Olha, se na próxima vez que aparecer um aluno com perfil mais de programador, vou colocar ele para fazer uma coisa parecida com isso. E aqui, já finalizando, né, aí a gente tem feito bastante a parte de simulação de estampagem também, de estampagem incremental, que é a estampagem a ponto, vamos assim dizer, usando o Rails. Sempre parceria lá com o professor Janes, da PUC, que, né, lá a gente faz a parte experimental lá e a parte de simulação é feita aqui. E o Janes também está, né, aí entre os palestrantes aqui, né, do evento da Alter. E o outro trabalho também que foi recentemente feito em parceria lá com o Unifei, com o professor Ancelotti, né, foi um drop test, uma placa de compósito, né, nessa época eu estava consultando o Guilherme, porque a gente queria, né, que, dentre os resultados que fossem fornecer, que o Rails estava dando, né, para um modelo de material voltado para compósito laminado, para 3D, eu queria ver qual elemento estava falhando ou não pelo critério de Saibu, por exemplo. Tá? E o Rails não tinha, naquele elemento implementado, essa saída. Ele dava tensão de omisso, tensão, né, 1, 2, tensão de direção da fibra e tal, mas não dava o critério de falha para o Saibu, que é clássico, que no Obstruct tem. E na época eu pensei, poxa, se fosse aberto, a gente poderia botar alguém para estar implementando essa saída, né, por elementos, se o elemento está falha ou não, pelo critério de Saibu. Então é mais uma porta que a gente abriu ali. Mais uma opção, né, de estar usando aí, né, o OpenRails. Eu acho assim, que, pelo menos dentro da academia, né, o professor Rato já falou muito bem, eu acho que abre muita porta com relação a estar elaborando novos modelos, né, tanto materiais como de elemento, talvez de contato, agora talvez colocar rotinas paralelas aí de otimização, algum tipo de interação com análise implícita, como o professor Saulo também comentou, né, e é com grandes olhos que a gente aqui da academia vê, apesar de a gente usar bastante, né, software comercial fechado, mas tem essa possibilidade de pegar um software da magnitude do OpenRails, do Rails, tá, e poder começar a mexer alguma coisinha, acrescentar alguma coisa, entender o que está, até aprender um pouco do que está acontecendo lá dentro, tá? Para a gente, eu acho, né, fundamental. Tá? E finalizo aqui, Valdir, a minha apresentação. Maravilha, Márcio. Obrigado. Agradecer o convite a todos, tá? E é muito legal estar aqui participando aqui. Tá mostrando um pouquinho desse trabalho, né? Quase que formiguinha, com alunos bem, né, que vão ingressar no mercado de trabalho ali. Eu vou roubar aquele exemplo da Viga. Ah, tá. Foi bem interessante.
Não, eu acho que é bem isso, né? A gente vai, assim, pena que na verdade a gente está chegando, né? A gente marcou até às 11, então tem mais 20 minutos aí. O Vitor ainda provavelmente vai querer fazer o sorteio, vai tomar mais uns 5 minutos aí. Mas eu queria dizer primeiro, muito obrigado, assim, porque para mim foi uma experiência muito legal. Pena a gente não ter mais tempo de fazer isso de vez em quando, né? De conversar e saber o que as pessoas estão fazendo. Fiquei muito impressionado com o trabalho que o Saulo já conseguiu fazer com o Open Radios, porque faz o quê? Um ano, Saulo, que começou? É um ano, né, que eles começaram, né? Tá. Então, a gente já tem alguma coisa. Eu acho que legal, Márcio, a gente ter realmente essa de querer. Eu imagino, é difícil o começo, né? Porque como não está tão documentado, tão dividido, encapsulado, até uma coisa legal no Radius que você pode desenvolver o critério de falha independente de material, então você depois pega aquele critério de falha e aplica nos materiais. Então aí, Guilherme, mais uma tarefinha de casa, além de fazer o primeiro material, fazer o primeiro critério de falha implementado artificialmente como tutorial, e aí a gente vai ajudar. E aí o que eu acho que essa é a ideia, né? Hoje, no final dessa conversa, que eu queria sair daqui, era com alguns passos. Coitado do Guilherme, por trabalhar comigo, vai ser o que vai mais sofrer de ter que anotar aí para a gente fazer a tarefa de casa. Mas eu quero me empolgar muito nisso mesmo. E meu sonho, se você perguntar assim, Valdir, qual é o sonho do Valdir para o Open Radios no Brasil? Ter em várias universidades núcleos responsáveis, de repente, por uma parte no desenvolvimento. Então, digamos que o professor Márcio fique o centro de excelência em critérios de falha do Radius, né? Então, todo mundo que quiser desenvolver um novo critério de falha vai conversar com o Márcio, ou vai fazer um doutorado em paralelo com ele, alguma coisa assim, como um professor orientador. E aí, por exemplo, talvez no caso do Saulo, mais em crashworthiness, que eu acredito que é a área que você está especializando aí, né, Saulo? E a gente tem todo mundo que queira fazer qualquer tipo de desenvolvimento para parte de absorção de energia, vai buscar isso lá com o Saulo e a gente vai contribuindo. E aí, formando esses blocos, se a gente conseguisse formar esses conhecimentos em forma de bloco, porque, como você falou, Marcos, o aluno de graduação que vai fazer um TCC, ele tem ali 3 meses, né? Então, ele não pode ir lá e, deixa eu aprender como é que é o código. Não, ele vai ter que pegar assim, como é que eu pego um bloquinho? Aí eu anotei a tua sugestão de ter alguma coisa ou em Python ou em Compose. E aí o legal é que o Compose trabalha com Python também. Então, eu acho que eu consigo vender isso bem dentro da Alter, ou a gente busca na biblioteca de Python para dentro, ou desenvolve o código em Python ou em Compose, e já tenta como é que eu traduzo isso depois para o Radius. Então, eu acho que tem que ter um tutorial também de, pelo menos, como fazer isso. Se não for automático, mas pelo menos como fazer isso. Essa questão que o professor Márcio levantou do pré-pós, né? Essa conexão com o Radius, isso tem muita coisa para ser feita. Até poderiam ter vários alunos desenvolvendo esses pré-pós puramente em Python, por exemplo. Como modificar uma parte do input para o Radius, ou como ler uma parte do Radius usando Python. Tem muita coisa diferente para fazer nessa área. Uhum. Eu não sei se vocês têm um encontro anual de usuários brasileiros, mas se não tiver, podia ficar a sugestão de você pegar alguns desses grupos que estão utilizando e cada um faz uma apresentação curta de 5 minutos, só para o pessoal enxergar o que cada um está fazendo. Eventualmente, o Márcio está fazendo um troço que eu posso utilizar um pouco, ou vice-versa, e, sabe, já sei para quem perguntar, não vou encher o saco do Valdir ou do Guilherme, que já está entupido de tarefa, né? Eu pergunto direto para o fulano ou para o ciclano. Eu acho que valia a pena. Uma vez por ano, uma coisa de 2 horas rapidinha, talvez não fosse um problema na vida de ninguém, e talvez as pessoas queiram participar e mostrar o que estão fazendo, buscar informação. Não sei, fica a sugestão aí. Isso é uma coisa prazerosa. Claro que nossas apresentações foram mais longas aqui, mas se a gente apresentar uma coisa mais objetiva, o cara vai trazer um problema, ele não precisa trazer uma solução. Estou tentando fazer isso e não consigo. Sabe? Bem legal a sua sugestão, Rato. A gente teve um encontro global, né? Acho que até o Saulo estava lá também. Acho que tiveram mais de 200 participantes, né, Saulo? Foi bem legal, mas esse encontro focado nos usuários no Brasil, acho que é uma excelente sugestão. Porque o pessoal não vai viajar para
país de fora, um aluno de pós-graduação não vai, né, conseguir facilmente verba para isso. Agora, de repente, você consegue fazer um negócio online, ou até presencial, sei lá, híbrido, mas eu acho que valia a pena pensar em algo assim, porque isso acaba, sabe, condensando um pouco as coisas. Porque a gente sai daqui, vai cada um para sua mesa, só vai lembrar de novo no próximo Summit. Se ninguém Não, pegar em 2024, Rato. Vai lá, Márcio. De repente, tem montar um banco de dados, igual, né? Eu quero mexer com material laminado, né, compósito. Quem está mexendo com compósito usando redes, né, ou Open Redes aqui no Brasil? Né? Ou então lá o IFE Elástico. Agora eu sei que o Rato está mexendo, mas foi aqui por causa do meu encontro, mas achei interessante, né? Até eu sempre consulto, né, o Guilherme ou algum outro colega, né, mas de repente a gente já tem contato aqui dentro, né? Quem já tem experiência, tem uma expertise, já desbravou, né, igual o Saulo já vem desbravando toda essa questão de crescimento, né, já forma uma rede, né, de comunicação. Acho que é bem interessante, né, nesse sentido aí, acho que vai ser interessante até para a Alter também, né, para estar desenvolvendo aí os produtos. Deixa eu... O Valdir, só para terminar esse assunto, eu imagino, a gente tem um problema, já conversamos sobre isso off aqui, né? Os fabricantes de software, eu não vou falar aqui de preferências, isso não vem ao caso, mas todo mundo tem suas preferências. Mas na universidade acontece um fenômeno, eu tenho certeza que tanto o Márcio quanto o Saulo vão concordar comigo. Existe um efeito de boca em boca que os alunos propagam. Então, aqui na nossa universidade, agora o Abacus tentando um pouco mais forte, mas durante 20 anos praticamente era ANSYS. Mas ninguém provocou isso. A ANSYS não dava um centavo de patrocínio para nós. Mas como um grupo de alunos sabia, passava para o grupo seguinte, que passava para o grupo seguinte, e isso virava uma bola de neve, porque a ANSYS adorava, evidentemente. Né? Então, é importante dar um pulo, dar voz para essa molecada aí, para o pessoal que está na indústria, porque aí, não, tem um pessoal que está trabalhando em conjunto aqui. Não. Senão, fica nessa. A gente começa de novo a dar um start e daqui a pouco volta todo mundo para o ANSYS e para o Abacus, entendeu? Esse pulo inicial, eu acho que ele é super importante. Que vocês já fizeram muito bem, uns 8, 10 anos atrás, lembra? A gente vem investindo bastante, né, no ambiente universitário do Brasil. Tenho certeza que meus concorrentes devem estar muito chateados com a gente. Meu time faz um trabalho muito bom. Mas no último encontro de usuário eu ia comentar, a parte mais elogiada do nosso evento em 2022 foi uma parte em separado que a gente fez para o pessoal acadêmico. A gente tinha o auditório principal, onde as empresas estavam apresentando, e a gente tinha um auditório menor lá, com 50 lugares, que teve o tempo todo lotado, até esvaziou um pouco o auditório principal, porque as pessoas queriam lá ver o que estava sendo desenvolvido na academia, o que eu acho muito legal, porque eu sempre briguei para essa união. Acho que no Brasil criou-se um certo preconceito entre, não, isso aqui é comercial, isso aqui é pesquisa. E eu acho que o segredo é os dois, é como se fosse um moto contínuo. Eu aprendo na universidade, eu aplico na indústria, ganho dinheiro, investo na universidade, pesquisa. Esse moto contínuo é o que deu certo em tudo quanto é lugar do mundo. E aqui criou-se um negócio, não, essa empresa aí, ela só está querendo ganhar dinheiro. Talvez algumas só pensem nisso mesmo, são mais corsários, que eu chamo, e aqui na Alter eu gosto muito de pensar do fazendeiro mesmo, né? A gente vai plantando, e tudo que a gente tem hoje como sociedade, né, a gente está nos ombros de grandes gigantes que desenvolveram para a gente, muitas vezes sacrificando até, e não tiveram reconhecimento, retorno. E fazer essa base geralmente custa caro, dói. Eu acho que a gente está chegando num ponto que a gente já está vendo algum retorno, alguma coisa, então essa base já está lá, e eu acredito que o Open Radios pode ser a plataforma que a gente estava esperando para criar esses núcleos que logo depois vão possibilitar até mesmo para um aluno de graduação fazer o seu TCC utilizando, como faz hoje, usando as bibliotecas de Python e tal. Então, está no plano. Eu acho que o encontro virtual, de certeza, talvez até presencial, né? Então, e aí já deixo até o convite, em 2024, nós vamos fazer novamente um encontro envolvendo as empresas, tal, os trabalhos, e gostaria muito de ter, de repente, de alguma forma, a participação da universidade novamente, criando as bases para o Summit de 2025. Então, como é que ficaria na minha cabeça agora?
A gente vai ter esse summit, provavelmente com mais tempo para os professores tal, apresentarem os seus casos, suas pesquisas, e no ano que não tem, a oportunidade talvez de blocos pequenos, de 5 minutos, onde se fala, ó, é isso que eu estou me preparando para apresentar em 2025, tal, se alguém estiver trabalhando a mesma coisa aí, vamos formar um grupo, um subgrupo lá na comunidade e vamos trabalhar com isso, entendeu? Acho que pode ser uma boa. Vitor, eu não sei se você vai compartilhar o QR Code. Tá mudo aí, viu, Vitor? Beleza, agora sim, né? Vou pegar a tela aqui então, aí a gente faz esse encerramento, tudo bem? Acho que agora vocês vão ver aqui. Peraí, Vitor, antes de você encerrar, calma, deixa eu dar uma oportunidade para eles. Saulo, Márcio, vamos começar com você, Saulo, que começou. Eu agradecer novamente pelo convite aí, Valdir, e podem contar comigo aí, tá? Se vocês também estiverem assistindo, quiserem contactar, é só mandar um e-mail. Contato, vocês acham fácil aí na internet. Meu nome é bem comum, se colocar Saulo Theodelft, vocês vão achar meu e-mail aí, tudo. E fico aberto para sugestões, colaborações também, quem quiser colaborar mais. E qualquer grande novidade, coisas que a gente está liberando no Open Radios, seja tutoriais ou modelos novos, eu talvez peça para o Valdir anunciar aí para o pessoal também do Brasil. Maravilha, obrigado, Saulo. Márcio. Finalizando aqui, dar parabéns para a Altair, como o Valdir comentou, que eles fomentam investem na academia, eu acho isso muito importante, né? O professor Rafa comentou aí essa questão de outros pacotes, que às vezes nem que tem a fama, talvez pela tradição, que pegou lá 30 anos atrás, e ter um software, licença completa para trabalhar com estudantes, para trabalhar com futuros engenheiros, futuros pesquisadores, é fundamental. Eu acho que é bom para a indústria, porque alimenta a indústria com engenheiros já com conhecimento. Lá dentro, né, lembrando o meu caso, quando eu entrei na ETA, né, lá eles usavam o meu pacote MSC, né, e eu demorava uma semana para criar a malha na nossa extensão. Aí eles fizeram um benchmark e eu fiz em um dia no HyperMesh. Aí no dia seguinte o Sr. Pietro mudou de MSC para Altair, né, porque eu tinha experiência antes no HyperWorks e mostrei para eles que o HyperWorks era melhor. Então, eu acho que essa alimentação, esse investimento na academia, né, alimenta também, de certa forma, né, o uso lá dentro da indústria também. Tá? Parabéns pelo evento, que venham mais eventos como esse, aí pode contar comigo aí pela participação, prazer em conhecer todos aí. Beleza, rápido. Bom, eu parei com as drogas, então eu não programo mais nada, né? Mas tá difícil até conversar com os alunos. Mas eu sou um defensor do HyperWorks, dos produtos da Altair de maneira geral. Eu brinquei um pouquinho com o Compose também, o Valdir sabe disso. Tivemos uma experiência excelente com a empresa Júnior aqui. E eu vi coisas, aqui não estou aqui para puxar o saco de ninguém, que a gente tinha oferecido que não havia nos outros softwares comerciais. Então, para mim, pessoalmente, me parece uma ferramenta onde a gente consegue chegar a resultados mais rápido. Eu gostaria de investir nisso. Meu tempo, mas nós temos que quebrar essa corrente aí pró alguns softwares comerciais que estão aí instalados. Então, mas eu acho que na pós-graduação o caminho é mais curto. É mais fácil pegar um aluno de pós-graduação. Os que não correm de uma integral mais cabeluda aí, né? Mas de olhar para um programa que está tudo pronto e trabalhar só naquele modo que ele precisa desenvolver. Então, vamos botar pólvora nessa iniciativa, que eu acho que vai sair uma coisa de bom sim, tá? Muito obrigado pelo convite. Parabéns, Márcio e Saulo, pelo trabalho de vocês. E obrigado mais uma vez, Valdir, pela lembrança. Eu que agradeço aí a presença de vocês. Eu sinto muito orgulho de ter vocês três aqui. Sinceramente, tenho certeza que a minha equipe vai dizer, pô, o Valdir tem uns amigos foda, meu. Tá bom. Vitor, agora você pode seguir até o final. Beleza. Obrigado. E só passar agora a palavra para o Guilherme, para ele fazer esse fechamento da plataforma, tá? Deixa eu pegar aqui Open Radios de novo. Acho que agora vocês estão vendo, né? Em tela cheia. Isso. Eu só queria fazer um comentário aí para o pessoal, que a gente criou um grupo no WhatsApp para a gente interagir, então eu convido vocês a escanearem esse QR Code e entrar lá no grupo. Vai ser uma forma de a gente manter contato, né, e discutir, tirar dúvidas, trocar
ideias, então só fazer esse comentário final aí. Obrigado, Vitor. Boa, obrigado, Guilherme. Novamente agradecer os professores, o Valdir, que estiveram aqui conduzindo a sessão. O Valdir quer fazer algumas considerações finais. Não, só o final aqui para a gente fechar. Primeiro, lógico, né? Obrigado aí, Saulo, Márcio, Rato. Sensacional. Espero poder fazer logo o outro, tá? Então, se preparem aí, vamos inventar alguma coisa para a gente poder conversar mais. E contem sempre com o Alter, assim, se vocês tiverem algum projeto, alguma coisa que a gente possa colaborar. E agradeço muito porque você, Márcio, por exemplo, a formação dos profissionais que já estão hoje atuando dentro da Alter e nos nossos clientes. O Rato também aí já forneceu. O Saulo ainda não, que está na Holanda. Imagino que um dia vai voltar para o Brasil, como todo brasileiro. Mas se não voltar também, é algo que você leva muito orgulho aí para o mundo, sendo um brasileiro líder aí nessa área também, tá? Então, tenho muito orgulho de estar com vocês aqui. Acho que as pessoas que puderam participar e vão assistir essa gravação depois vão se sentir aí um bom tempo investido. Foram 2 horas aí que valeu muito a pena. Muito obrigado e uma boa semana a todos. A gente se vê de novo no próximo aí. Isso aí, obrigado, pessoal. Então, só compartilhando a tela aqui para a gente fechar de vez. Quem não se inscreveu nas demais sessões, tá? A gente ainda tem uma série mais de 7 sessões aí até o dia 1º de novembro. Então, só escanear o QR Code que está na tela, tá? E do mais é isso. Agradecer em nome da Alter novamente a presença de cada um de vocês, da audiência, os professores. E finalizando aqui, vou soltar um vídeo. Muito obrigado a todos e parabéns aí pelo dia de hoje.